Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Elimine o herói. Capítulo 31. Havia 3 tipos principais de serviços oferecidos pelos corretores. Eles introduziram masmorras ilegais, comercializaram bens roubados ou ajudaram na lavagem de dinheiro. Entre estas, a transação mais comum era cercar mercadorias em masmorras ilegais. Negociar bens roubados e lavar dinheiro não era fácil para uma pessoa comum, mas era possível para qualquer um encontrar uma masmorra. Além disso, encontrar uma masmorra não foi difícil. Ao contrário da procura de cogumelos do pinheiro ou trufas, não eram necessários profissionais qualificados para os identificar. Encontrar uma masmorra que pudesse ser trocada por dinheiro como aquelas com trolls dependia de sorte. O problema estava na defesa da masmorra depois que ela foi encontrada. Digamos apenas que um corretor novato que entrou no negócio de masmorras conseguiu encontrar uma boa masmorra. Então, para vender aquela masmorra, digamos que o corretor divulgou a existência da masmorra para potenciais compradores. Eles competiriam ferozmente entre si para conseguir a masmorra? Ou iriam ao corretor que não tem muita experiência e usariam uma ferramenta barata, como um soco, para roubá-los? No entanto, as masmorras nunca foram um simples baú de tesouro. Era mais como uma bomba da qual os monstros poderiam explodir a qualquer momento. Ele não é um corretor comum. No momento em que Kim Voldin verificou os tipos de masmorras que Ossichan possuía, Kim Voldin percebeu que Ossichan não era uma pessoa normal. Foi a masmorra de nível A do segundo andar de Ossichan que chamou mais a atenção de Kim Voldin do que as outras. Kim Voldin já tinha conhecimento e informações sobre a masmorra. Tenho certeza de que esta masmorra foi concluída no ano de 2025. Não foi outro senão a Guilda do Messias quem limpou esta masmorra. Ano de 2025, foi quando o mundo estava em crise e Kim Voldin era agora um membro renomado da Guilda do Messias. A Guilda do Messias teve a sorte de adquirir esta masmorra. Depois de garantir esta masmorra, foram necessárias 4 tentativas para obter o ovo do lagarto albino. Como era muito difícil concluí-la naquela época, Kim Voldin ajudou a criar estratégias e treinou pessoalmente os jogadores envolvidos para concluir a masmorra. Ovo do lagarto albino era um item lendário que a Guilda do Messias manteve estritamente confidencial. Além disso, nem mesmo os membros da guilda foram informados dos atributos do ovo do lagarto albino. Tudo o que sabiam era que era um item incrível que precisava ser mantido em sigilo. Mesmo Kim Voldin só sabia que era um item de classificação lendária, ele não conhecia as descrições dos itens. Isso não era bizarro. Como uma contramedida para o item poderia ser desenvolvida se os atributos de um item fossem expostos, geralmente era melhor ocultá-lo. Além disso, o ano de 2025 foi uma época repleta de traições. Tornou-se muito difícil manter a segurança. Em última análise, não era seguro compartilhar as informações do item, mesmo com alguém em quem se confiava muito. Foi porque tal segredo não poderia ser mantido diante de habilidades como os olhos de Anubis. E pensar que esta masmorra apareceu neste momento? De qualquer forma, uma masmorra que a Guilda do Messias limpou após um enorme sacrifício estava nas mãos de Ossichan. É possível que Ossichan tenha vendido esta masmorra para a Guilda do Messias? Mas se fosse assim, eu saberia o nome de Ossichan. Em outras palavras, antes de Kim Voldin retornar ao passado, houve um processo no qual os pertences de Ossichan foram transferidos para as mãos da Guilda do Messias. Eles devem ter roubado depois de matá-lo. Era muito provável que a Guilda do Messias tenha matado Ossichan e reivindicado a masmorra. As suposições são um tabu. Desnecessário dizer que era perigoso ter certeza disso. Era perigoso assumir com confiança o paradeiro de uma presa durante uma caçada. E não era com isso que Kim Voldin precisava se preocupar agora. Tenho que encontrar uma maneira de limpar esta masmorra. Ele sabia que não poderia perder esta oportunidade de ouro, mas não posso entrar de forma imprudente. Para fazer isso, Kim Voldin precisava ser mais reservado e meticuloso. Esta é uma masmorra que até mesmo a Guilda do Messias não conseguiu limpar 4 vezes. Preciso estar confiante antes de prosseguir. Acima de tudo, ele precisava de força suficiente para ter certeza de que conseguiria passar pela masmorra. Antes disso, tenho que chegar ao nível 20. Ano 2023, 22 de abril. Início do tempo quente, altura perfeita para sair. Acorde Guilda Fênix. Acorde, acorde. Como esperado, por ser um dia incrível para sair, havia muito mais manifestantes do que o normal em frente à sede da Guilda Fênix. Kim Voldin entrou no prédio com gritos atrás dele. Ele estava indo para o escritório de Jeon Volsuk, o líder da equipe de suporte da masmorra. Ah, você está aqui? Quando Kim Voldin apareceu, Jeon Volsuk levantou-se e deu-lhe as boas-vindas com um sorriso. Bom te ver, ele disse apontando para a mesa dos convidados onde o café e o bolo já estavam preparados. Vamos sentar. O café parecia ter sido comprado na cafeteria especializada do lado de fora, e o bolo também parecia muito caro. Foi um tratamento extraordinariamente excessivo. Parece que alguém deve ter planejado alguma coisa. Era evidente que Jeon Volsuk tinha um problema que queria resolver. Sim. Assim que Kim Voldin se sentou, o chefe da equipe de apoio, Jeon Volsuk, soltou um longo suspiro. Eu tenho que pedir desculpas antes de começarmos. Sim. Kim Voldin tinha uma expressão ligeiramente surpresa no rosto. O chefe da equipe de apoio, Jeon Volsuk, disse com uma carranca no rosto. A masmorra que você solicitou, o aplicativo não foi processado. Por quê?
Jeon Woo-suk continuou a explicar antes que a pergunta fosse feita. Dizem que é muito perigoso. Não é outra coisa, é perigoso você entrar na masmorra sozinho, o que as pessoas já falharam uma vez. A razão em si era apropriada. Não importa o quanto as pessoas digam que as guildas não se importam com seus jogadores, não podemos simplesmente vê-los caminhar para as garras da morte, podemos? As guildas não eram estúpidas. Embora não pudessem evitar que os jogadores morressem nas masmorras devido à sua falta de habilidade, eles impediriam os jogadores de entrar em uma masmorra se pensassem que havia uma probabilidade muito alta de resultar em suas mortes. Nesse sentido, o comportamento de Kim Woo-jin foi muito perigoso, como disse Jeon Woo-suk. E você não é um jogador regular agora, certo? Acima de tudo, Kim Woo-jin não era mais um jogador comum na Guilda Fênix. Acima de tudo, Kim Woo-jin mostrou resultados impressionantes várias vezes. Seu nível agora atingiu 2 dígitos e logo se aproximou do nível 20. No mundo dos jogadores, atingir o nível 20 dava à pessoa o direito de limpar uma masmorra de 2 andares. Você é um jogador que voltou vivo daquela masmorra de classificação a mais onde cerca de 31 pessoas morreram. No final das contas, ele também teve a experiência de limpar uma masmorra de classificação a mais. Do ponto de vista da Guilda Fênix, era natural estar preocupado com o bem-estar de Kim Woo-jin. Eles não podiam simplesmente permitir que ele entrasse sozinho nas garras da morte. Estabeleça uma festa. Em outras palavras, ele precisava de mais pessoas para entrar na masmorra com ele. Ou você precisa encontrar alguém para ir com você. Nem precisava ser festa, ele precisava de alguém que pelo menos o impedisse de correr sozinho todos os riscos. Mas você não está ciente das minhas circunstâncias? O problema era que a reputação de Kim Woo-jin não era muito boa dentro da Guilda Fênix. Quem iria para a masmorra comigo? Se Kim Woo-jin procurasse festas, a maioria dos jogadores recusaria. Nem todo mundo recusaria. No entanto, poucos jogadores se reuniriam e seria difícil encontrar jogadores talentosos que agradassem Kim Woo-jin. Então, portanto, Jeon Woo-suk, o chefe da equipe de apoio, contou-lhe seu plano alternativo. Você se importa em caçar com pessoas de outras guildas? Com tal sugestão, Kim Woo-jin não pôde deixar de ridicularizar por dentro. Ele mordeu a isca. Ao tentar limpar uma masmorra, a maioria dos jogadores tentaria fazê-lo com jogadores de sua guilda. No entanto, nem sempre foi assim. Sob certas circunstâncias, havia casos em que o jogador tentava concluí-lo com jogadores de outras guildas. O problema é que a maioria dos casos teve resultados muito ruins. Foi porque jogadores talentosos e de bom caráter não tiveram problemas em encontrar colegas em uma guilda para limpar masmorras. Em outras palavras, a maioria dos jogadores que procuravam companheiros de equipe de outras guildas estavam abaixo da média em habilidade, tinham problemas de personalidade ou repetidamente tiveram resultados péssimos. Esse foi o caso desta masmorra. Masmorra da Caverna Hobgoblin. Depois de não conseguir limpar a mesma masmorra 2 vezes seguidas, a Guilda Fênix abriu a masmorra para jogadores de outras guildas. E agora 19 pessoas estavam reunidas. Jogadores que nunca se conheceram foram reunidos em um só lugar. Claro, as autoapresentações começaram. Vou avisar vocês de antemão, se vocês interferirem em nossa caçada, vou simplesmente matar vocês. Então rastejem por aí sozinhos, jogando besteira. O quê? Qual é o seu nível, seu filho da puta? Por quê? Você vai desviar o olhar como se nada tivesse acontecido se eu fosse de nível mais alto que o seu? Hein? Vocês dois calem a boca. Minha porra de cabeça já está doendo porque eu bebi demais. Autoapresentação que não poderia ser mais perfeita. Ei, vamos brigar quando estivermos na masmorra. Em vez disso, por que não ligamos a transmissão privada aqui e lutamos agora? Eles até pareciam impacientes para mostrar as habilidades um do outro. Claro, Kim Woo-jin não prestou muita atenção a esta cena. Seus olhos estavam focados nos perfis de cada jogador que recebia da equipe de suporte da masmorra. Francamente, nenhum de seus perfis era ótimo. Nenhuma masmorra especial concluída, nenhuma experiência em limpar masmorra sozinho, nem experiência em limpar masmorras de alto nível. Eles são um bando de incômodos. Em vez disso, muitas vezes tinham antecedentes criminais. Dirigir embriagado era uma norma, o excesso de velocidade era uma ocorrência cotidiana e havia até jogadores que foram suspensos por tentativa de estupro. Se não fosse pelo fato de serem jogadores, nem estariam aqui, eles estariam na prisão. Eles são o tipo de pessoa com quem as guildas realmente não se importarão, mesmo que morram. Escusado será dizer que se esses jogadores morressem no meio de uma masmorra, suas guildas não se esforçariam muito para investigar o motivo de suas mortes. Quando chegou a essa conclusão, os olhos de Kim Woo-jin se voltaram para 3 jogadores em um canto. Guilda Caveira. Havia 3 jogadores da Skull Guild. Eles também não tinham nenhum registro especial. Eles costumam fazer esse tipo de masmorra. Se o fato de eles normalmente limparem as masmorras abertas dessa forma fosse especial, seu histórico seria muito especial. Isso foi tudo. Afinal, as informações realmente importantes, como os itens lendários pertencentes a um jogador ou o fato de um jogador ter retornado do futuro ao passado com uma vasta experiência e conhecimento intactos, nunca seriam registradas. Eles são caçadores de jogadores. O número de jogadores que morreram para caçadores de jogadores em uma masmorra limpa nunca seria registrado. Ainda assim, Kim Woo-jin tinha certeza. Tenho certeza que o alvo dele sou eu. Que aqueles 3 jogadores estavam atrás dele. Não havia necessidade de pensar muito profundamente. A Skull Guild deve ter sido derrubada pela masmorra do campeão Orc. Depois disso, eles teriam sentido a necessidade de investigar o ocorrido e lidar com as variáveis desconhecidas. Durante esse tempo, se eles tivessem a chance de participar de uma masmorra com Kim Woo-jin, que havia participado da masmorra, seria natural que aproveitassem a oportunidade. Deve ter sido Park Yong-wan quem distribuiu o bolo de arroz. Além disso, ele tinha certeza de que Park Yong-wan foi quem armou isso.
Jeon Woo-sik, o chefe da equipe de apoio, deve ter sido pressionado por Park Yong-wan para colocar Kim Woo-jin em tal masmorra. Para atrair a Skull Guild, ele usou Kim Woo-jin como isca para criar o palco. Aquele traidor deve ter conseguido alguma evidência. Em outras palavras, Park Yong-wan começou a questionar seriamente a Skull Guild. Foi por isso que Kim Woo-jin estava aqui. Estaremos entrando na masmorra. E foi também por isso que Kim Woo-jin entrou na masmorra sem qualquer hesitação. Capítulo 32. Assim que 19 jogadores entraram na masmorra, um palco seco e árido os recebeu. Como se tivessem sido levados para um canto do Grand Canyon, penhascos feitos de terra seca o cercavam como um estádio. Foi uma visão incrível que valeu a pena mencionar. Porém, nenhum dos 19 jogadores que viram esta cena se interessou. Lá. O que é? Ali tem uma caverna. O que lhes interessava não eram os penhascos que os rodeavam, mas sim as cavernas nas suas paredes que pareciam buracos de rato. Existem 11 cavernas. Cada entrada era grande o suficiente para acomodar um SUV. Olhe para isso. Há uma marca próxima à entrada daquela caverna. Havia uma marca artificial próxima à entrada da caverna. Havia um X desenhado com um objeto pontiagudo. Algumas cavernas tinham 2 marcas X na frente delas. Eram marcas deixadas pelos jogadores que visitaram a masmorra antes deles. X significa não entre, certo? Acho que eles apenas marcaram indicando que já entraram. Houve uma breve discussão sobre esses vestígios. Bem, isso realmente importa? Isso não muda o fato de que tudo o que precisamos fazer é matar aqueles goblins bastardos lá dentro. Estou errado? Foi essencialmente uma discussão muito curta. No final das contas, tudo o que precisamos fazer é matar alguns goblins. Não é nenhum trabalho quando só precisamos entrar nas cavernas e matá-los. Você está certo, a única coisa irritante em caçar goblins é eles fugirem. Mas isso é como pegar um rato em uma jarra. Ter apenas um petroleiro na frente seria suficiente para encerrar o jogo. Quão estúpido foi o grupo de caras que veio antes de nós por terem morrido antes de limpar esse tipo de masmorra. Os jogadores vieram aqui para caçar, não para confortar os mortos e limpar seus ossos. 2x significam que 2 partes foram eliminadas, certo? Isso significa que há 2 grupos de itens. Em vez disso, eles estavam muito mais interessados em pegar os itens deixados pelos jogadores mortos. Na verdade, era óbvio que eles vieram aqui por esse motivo em primeiro lugar. Estamos entrando aqui. Se você entrar aqui sem nossa permissão, nós o mataremos sem avisar. Então não nos siga. Aqui, aqui e aqui. Não toque nesses 3 porque estaremos limpando-os. Apenas saiba que cortaremos pelo menos um de seus pulsos se você tentar. Vamos entrar neste. A evidência foi que as 3 partes começaram a lutar pelas cavernas com 2x sem qualquer hesitação. Se eles conhecessem as características dos hobgoblins e das cavernas, nunca teriam escolhido apressadamente as cavernas que provavelmente exterminaram 2 grupos. Vocês 4, vocês não têm nenhuma reclamação, certo? Se fossem espertos, nunca teriam tentado proteger agressivamente essas cavernas dos seus concorrentes, como se isso fosse o seu abastecimento alimentar. Não, eu não. Kim Woo-jin, que deu sua resposta, confirmou suas noções. Ninguém aqui veio preparado para a caça aos hobgoblins. Os olhos de Kim Woo-jin lentamente se voltaram para os 3 membros da Skull Guild com suas máscaras de caveira. Esses caras não vieram caçar hobgoblins em primeiro lugar. Com base nas informações, Kim Woo-jin passou por uma nova simulação em sua cabeça. A Guilda Caveira deveria saber que eles não podem caçar 444 hobgoblins sozinhos, a menos que sejam estúpidos. Eles provavelmente vão esperar até que os outros jogadores diminuam o número de hobgoblins. Assim que chegou a essa conclusão, Kim Woo-jin parou de hesitar e se aproximou de uma caverna sem a marca X. Seog, se você me der tempo, terei prazer em aproveitá-lo. Então ele marcou o primeiro X próximo à caverna e entrou sem hesitar. Assim, a caça à caverna hobgoblin começou. Duende macabro. Sua aparência geralmente não diferia muito do goblin habitual. A única diferença entre eles era que o físico de um hobgoblin era menor, mas um pouco mais musculoso do que o de um goblin, e eles também tinham um único chifre do comprimento de um dedo na cabeça. Mas suas personalidades diferiam drasticamente em comparação com os goblins normais. Goblins comuns eram muito tímidos. Se os seus colegas morressem, eles não olhariam para trás e fugiriam, usando seus colegas como sacrifício. Posteriormente, eles também fugiriam ao sentir o cheiro do sangue de seu parceiro. Mas os hobgoblins eram diferentes. Eles eram destemidos. Em vez disso, quando apenas olhando apenas para o seu espírito de luta, eles não eram menos beligerantes que os orcs, e seu espírito de luta aumentava ainda mais quanto mais eles eram agrupados. Se fosse esse o caso, como você lidaria com hobgoblins em uma caverna escura com espaço suficiente para a passagem de um carro? A maioria das pessoas pensaria assim. Vamos colocar o guerreiro armado com armadura e escudo na frente e lutar de forma ordenada após bloquear a estrada. Os pensamentos de Yang Yu-sou eram os mesmos. Ele, que tinha Odin Fighter como sua auréola, preparou-se para o fato de ter que caçar goblins em uma caverna. Ele conseguiu uma armadura e um escudo maiores para garantir que seu corpo pudesse bloquear a passagem da caverna. Na verdade, Yang Yu-sou, que estava coberto apenas por armaduras e escudos, estava bloqueando grande parte da caverna. Em outras palavras, ele não conseguiu bloquear toda a passagem da caverna. Kaka. Foi por isso que um hobgoblin conseguiu escapar pela pequena lacuna deixada por Yang Yu-sou. Oh merda, tenha cuidado. Yang Yu-sou ficou surpreso com a situação. No entanto, ele não ficou tão perturbado, pois havia 2 mágicos, um curandeiro e um arqueiro que acreditavam em Yang Yu-sou e estavam se preparando para atacar por trás.
No entanto, os movimentos dos hobgoblins pareciam ainda mais ameaçadores quando apenas a luz das tochas iluminava a caverna. Wurg, corra! Os dois magos deram um passo para trás ao ver os hobgoblins chegando. Ah, não consigo ver. O arqueiro, que teve que se envolver na luta, também não conseguiu responder adequadamente à repentina reviravolta dos acontecimentos. Ting, ele atirou uma flecha, mas ela simplesmente cravou no chão. Cata, um hobgoblin já estava preso ao curandeiro quando o arqueiro segurou uma flecha pela segunda vez. Um hobgoblin que se agarrou ao curandeiro soltou um grito e mordeu-o no ombro com os dentes. Claro, não havia sangue já que o curandeiro estava usando seu equipamento de proteção. Saia de perto de mim. Ai, salve-me. Eu disse me ajude. Ai. No entanto, foi impossível evitar que os gritos do curandeiro desmoralizassem o grupo de Yang Il-sou. O que está acontecendo atrás de mim? Também era impossível evitar que a mente de Yang Il-sou se distraísse com a situação que ele não conseguia ver. Kata, tenha cuidado. Enquanto Yang Il-sou estava distraído com a situação atrás dele, os hobgoblins mais uma vez tentaram sair pelas pequenas lacunas entre sua armadura. Desta vez foram 2. Kayaya. Um total de 3 hobgoblins começaram a causar estragos dentro do grupo. Não foi apenas a festa de Yang Il-sou. Não escapou. Tenha cuidado. A mesma coisa estava acontecendo dentro de 3 cavernas. Além disso, esta foi a terceira vez que os hobgoblins estiveram lá. Havia 3 marcas X próximas a essas cavernas. Foi por isso que os hobgoblins foram capazes de se mover de forma mais agressiva e sistemática. Claro, havia lugares que não eram assim. O lugar onde Kim Voldin estava. O método de caça que Kim Voldin selecionou e o que os outros escolheram eram essencialmente idênticos. Ele também bloqueou a passagem para impedir que vários hobgoblins avançassem. No entanto, ele não bloqueou a passagem usando armadura ou escudos. Kang. Em vez dele, havia barras de metal colocadas à sua frente. Ele literalmente colocou barras. As barras de metal, que pareciam ter sido tiradas de uma cela de prisão, bloquearam a passagem entre Kim Voldin e os hobgoblins. Além disso, as barras de metal foram colocadas inclinadas, apoiadas por um poste embaixo delas. Isso evitou que as barras de ferro caíssem no chão. Parecia um triângulo retângulo visto de lado. Teugeoliog. E atrás das grades havia soldados esqueletos segurando longas lanças. Os soldados esqueletos estavam esfaqueando os hobgoblins, que se agarravam às barras de ferro e gritavam, um por um. Este era o método de caça de Kim Voldin. Valeu a pena se preparar. A preparação também não foi difícil. Ele poderia facilmente derreter os itens baratos encontrados na masmorra tão facilmente quanto montar uma tenda. Além disso, em uma masmorra, havia muitos materiais que eram mais duros e mais leves que o aço. O custo disso também foi insignificante. Custou quase tanto quanto bebidas e coquetéis caros que os jogadores engoliriam em um bar em Gangnam. Mas o valor das barras de metal era incrível. Kayaya, hobgoblins que estavam cegos pela raiva das repetidas mortes de seus camaradas, correram em direção às barras de metal sem descanso. Mas nem mesmo um único hobgoblin conseguiu mudar a situação. Eles não conseguiam quebrar as barras de metal e não tinham nenhuma arma eficaz contra o inimigo além das barras de metal. Kang. Embora atirar pedras fosse a única coisa que podiam fazer, a maioria delas estava bloqueada pelas barras de metal. Por outro lado, os soldados esqueletos enfiaram habilmente suas lanças no espaço entre as barras. Além disso, os soldados esqueletos não estavam apenas empurrando suas lanças. Eles visaram áreas como os olhos, onde o ferimento seria o mais grave possível e onde sangraria mais. Eles também se lembraram de usar suas lanças para esfaquear aqueles que estavam pendurados na cerca. É claro que as barras de metal não eram perfeitas. Dependendo do formato das passagens na caverna, às vezes havia lacunas que podiam ser usadas para passar. Um hobgoblin acabou de passar por essa lacuna. Isso foi tudo. Com uma compreensão clara de onde estava a lacuna, tudo que Kim Voldin precisava fazer era vigiar a lacuna. Assim que o duende saiu da abertura, a flecha de Kim Voldin voou e perfurou a testa do duende. Eles estão caindo na armadilha. Na verdade, para os hobgoblins, a lacuna deixada pelas barras de metal nada mais era do que uma armadilha mortal. Essa esperança foi o que fez dela uma armadilha. Em primeiro lugar, bloquear a passagem não poderia ser considerado uma armadilha. Embora parecesse seguro, não haveria como voltar atrás quando os pés estivessem em uma armadilha real. Assim, Kim Voldin e seus soldados esqueletos caçaram os hobgoblins um após o outro. Logo veio um silêncio, nem mesmo o grito ou a respiração de um hobgoblin podiam ser ouvidos. Então houve uma notificação nos ouvidos de Kim Voldin. Foi um lembrete de que a caçada havia acabado. No entanto, os olhos de Kim Voldin não eram os de um cachorro que terminou de caçar. Eram os olhos de um cão de caça que encontrou sua presa. Máscara de caveira. Lembrar. Uma bela voz veio através da máscara misteriosa. Estamos tentando fazer com que ele vomite o máximo de informações possível. Portanto, você não pode matá-lo, não importa o que aconteça. Não faria sentido vir até esta vala se o matássemos acidentalmente. Mas as palavras que ela pronunciou estavam longe de ser bonitas. Se você acha que é arriscado, salve a vida dele mesmo que tenha que usar uma poção. Já que provavelmente teremos que torturá-lo por pelo menos 2 dias antes que ele comece a falar. Park Yeon, membro da Skull Guild, continuou a fazer comentários horríveis. Os outros 2 homens ao lado dela não pareciam se importar. Eles não questionaram a ordem horrível de obter informações por meio de tortura. Era o mesmo que não questionar um pescador por querer pescar, já que esse era o trabalho dela antes de se tornar jogadora. Como ex-membro de uma força secreta de autodefesa, ela já era proficiente em extrair informações das pessoas graças à experiência de inúmeras operações
antes mesmo de se tornar jogadora. Vamos entrar. Não se tratava de entrar na caverna e lidar com o jogador que está lutando contra os monstros. De agora em diante, todas as conversas serão em linguagem de sinais. Mantenha seus sentidos aguçados e fique o mais silencioso possível quando se mover. Basta manter uma coisa em mente. Não se esqueça dos ensinamentos do Deus Arqueiro. Deus Arqueiro Ijiro Noda, o dono do lendário item de classificação, Arco de Aquiles. Sem esquecer dos ensinamentos do Caçador, cujo nome era mais conhecido como um dos heróis da Guilda do Messias e não pelo seu título. Estamos entrando agora. Quando Park Yeon, que carregava tais ensinamentos, enviou um sinal, os dois restantes responderam com seus próprios sinais. Desta forma, 3 pessoas entraram na caverna. Capítulo 33. Seus movimentos eram tão furtivos quanto leões perseguindo suas presas. Seog. Eles nem sequer tocaram nos cadáveres dos hobgoblins que estavam espalhados pelas poças de sangue. O que tornou isso possível foi uma habilidade chamada Visão Noturna. Era uma habilidade disponível apenas para aqueles com um caçador silencioso como Auréola. Essa habilidade, que tinha efeitos semelhantes aos dos óculos noturnos, concedeu visão a Park Yeon e seus homens no escuro. Isso não significava que fosse tão fácil de ver como durante o dia. Sua visão estava tingida de verde e sua percepção não era tão nítida como de costume. Era semelhante à diferença entre alguém com óculos andando sem óculos. Parar. Foi por isso que Park Yeon parou seus homens na frente do cadáver de um hobgoblin. Park Yeon abaixou sua postura perto do cadáver do hobgoblin e começou sua inspeção. Depois de olhar brevemente em volta, ela viu algumas lanças que subiam como brotos de bambu. Foi uma armadilha. Uma armadilha destinada a alguém que decidiu não evitar os cadáveres dos hobgoblins. Park Yeon não ficou surpreso ao ver isso. Ele é bastante cuidadoso. Ela sorriu em vez disso. Esse cara tem algo a esconder. Eles já sabiam que Kim Voljin não era uma pessoa comum. A evidência era que Park Yeon e seus homens foram enviados para cá. Eles não eram caçadores de jogadores comuns. Eles eram o tipo de profissionais que limpavam os erros dos caçadores de jogadores associados à Skull Guild. Claro, o nível de habilidade deles era incomparável ao de caçadores de jogadores medíocres. Definitivamente obterei as informações dele. Havia uma grande lacuna de habilidade entre eles e os caçadores normais, e uma lacuna ainda maior em sua resolução. Depois de encontrar as armadilhas escondidas entre os cadáveres dos hobgoblins, ela enviou um sinal para os homens atrás dela. Há uma armadilha, então tenha mais cuidado. Sim, os homens responderam com seus próprios sinais. Então eles procederam ainda mais furtivamente. Eles se moveram, procurando por pequenas armadilhas escondidas entre os aglomerados de cadáveres de hobgoblins, uma de cada vez. Foi uma tarefa chata e tediosa, mas ninguém reclamou. Eventualmente, eles encontraram o que procuravam. Uma luz de tocha apareceu no mundo verde escuro. Parar. Park Yeon parou seus homens. Ao mesmo tempo, todos pegaram cuidadosamente suas flechas. Então eles agarraram e seguraram suas flechas. Todas as suas ações foram realizadas lentamente. O movimento de bater as flechas nas cordas dos arcos e puxar os arcos foi realizado como se fosse um vídeo em câmera lenta. Nesse aspecto, essa era uma vantagem de usar arco. Não fazia sentido brandir uma espada lentamente. Mas por outro lado, por mais lento que o arco seja puxado, não há diferença na potência quando a corda é solta. Caçador silencioso. Foi por isso que ele impôs o uso de arcos às pessoas que acreditam nele e o seguem. Ele está se movendo. Então a luz se afastou ainda mais. Essa mudança não deixou Park Yeon e seus homens confusos. Não houve necessidade de compartilhar um sinal. Eles se moviam lentamente com os arcos puxados, diminuindo gradualmente a distância da luz. Comparado com o que eles suportaram até agora, ser um pouco mais pacientes não foi muito difícil. Mesmo neste momento, Park Yeon não se distraía facilmente. Entre em formação de batalha. Um por um, ela colocou seus homens à sua frente. Foi uma medida para manter todos longe de problemas, mesmo que algo acontecesse. 3 pessoas se moveram lentamente dessa maneira. Então, os homens na frente de Park Yeon começaram a perder o equilíbrio, seguidos pelo som do vento escapando. 2 de seus homens, que estavam prendendo a respiração até aquele momento, ficaram assustados e não puderam deixar de gritar. Eka! Seus sons instantaneamente se transformaram em gritos. Era o som que significava que seus corpos foram perfurados por lanças que se erguiam 5 metros abaixo do solo como uma árvore de bambu. O que diabos? Os olhos de Park Yeon se arregalaram de surpresa, porque ela nunca imaginou que algo assim pudesse acontecer com ela e seus subordinados. Não seria menos surpreendente ver uma armadilha de um filme de Indiana Jones? Como? No entanto, Park Yeon não teve oportunidade de fazer tais perguntas. Eka! Uma flecha perfurou o ombro de Park Yeon. No ano de 2020, quando o mundo virou um jogo, o bom senso usado para dar sentido ao mundo desmoronou. As leis da sociedade, que mantinham o mundo funcionando, também ruíram nessa época. Kim Voljin sabia disso melhor do que ninguém. Embora fosse incomum alguém cavar 5 metros abaixo do solo para construir uma armadilha, o mesmo não aconteceu com Kim Voljin. Não havia razão para ele não fazer isso. Tudo o que precisava era de tempo. Park Yeon e seus homens deram a Kim Voljin todo o tempo que ele precisava. Claro, além disso, Kim Voljin tinha muitas iscas espalhadas por aí. Usando várias pequenas armadilhas, Kim Voljin desacelerou os movimentos de Park Yeon e de seus homens, diminuindo gradualmente sua concentração e resistência, e deu-lhes uma falsa impressão de sua situação. Isso os fez acreditar que estavam se movendo perfeitamente através das armadilhas que ele colocou. Ele os fez pensar que estavam caçando perfeitamente. No final, os caçadores foram apanhados numa armadilha. Tudo que restou foi caçar sua presa. Kim Voljin apontou seu arco para a presa que não caiu em sua armadilha. Ting! A flecha deixou o arco de Kim Voljin com precisão e atingiu profundamente o ombro esquerdo de Park Yeon.
ele não achava que iria sentir falta. Embora Kim Voldin não tivesse a capacidade de ver na escuridão como visão noturno, ele tinha ouvidos. Kim Voldin aprendeu como determinar a localização do alvo pelo som com o segundo melhor arqueiro que conhecia e aprimorou suas habilidades através de inúmeras caçadas de vida ou morte. Naturalmente só poderia ser usado uma vez. A menos que seus inimigos fossem tolos, eles se moveriam assim que fossem atingidos por uma flecha, tornando quase impossível rastrear o alvo apenas com base no som. Portanto, Kim Voldin enfiou uma teia de aranha muito cara na ponta da flecha. A mesma teia de aranha que ele usou para capturar o lodo transformador no passado. Kvag. Kim Voldin imediatamente puxou a teia de aranha. Ting. A teia de aranha ficou tensa e o corpo de Park Yeon foi puxado em direção a Kim Voldin. Cook. A situação inesperada deixou Park Yeon desconcertado. Além disso, havia um buraco na frente dela que já devorava 2 de seus homens. Havia apenas uma coisa em sua mente neste momento. Não há saída. Não há como viver. Prefiro morrer juntos. A mulher determinada correu e pulou o buraco onde seus homens haviam morrido. Em vez de ser arrastada pelo fio de Kim Voldin, ela correu em direção a ele. Eu vou matá-lo. De repente, havia uma faca kukri em sua mão. Era impossível atirar corretamente com o arco enquanto seu ombro estava ferido. Também não fazia sentido disparar uma flecha de perto. Kim Voldin, que previu suas ações através do fio afrouxado, soltou o fio. Não vejo nenhuma flecha. Ele mudou para uma faca? Ela deve ter estudado com um verdadeiro especialista. Jogar fora a própria vida e mudar para uma faca em vez de se envolver num cabo de guerra era algo que não se poderia fazer sem formação e educação adequadas. Embora eu também tenha me preparado para isso. Em outras palavras, estava dentro de suas previsões. Puk. Os pés de Park Yeon de repente ficaram presos no chão. Cook. Ele se preparou para situações em que o outro lado decidisse pular a armadilha. Os tornozelos de Park Yeon ficaram presos em um dos buracos que Kim Voldin desenterrou com tal cenário em mente. Ao mesmo tempo, a armadilha transmitiu com precisão a posição de Park Yeon para Kim Voldin. Kim Voldin diminuiu a distância entre ele e Park Yeon em um instante. Puk. Logo, a cimitarra de Kim Voldin perfurou profundamente o peito de Park Yeon. Então, os olhos de Kim Voldin ficaram pretos. Havia um homem na memória de Park Yeon. Com a aparência de alguém na casa dos 30 anos, ele era um homem de corpo esguio e rosto bonito e barbudo. Na frente do homem, 10 homens vestindo uniformes da Força de Autodefesa Japonesa ficaram de pé como manequins e ouviram o homem. O homem ensinou Park Yeon assim: não está sendo caçado. E também foi ele quem ensinou Kim Voldin. Noda, Deus Arqueiro Ijiro Noda. Ele era um homem que tinha todas as qualificações para ser chamado de mestre de Kim Voldin. Foi a razão pela qual Kim Voldin lhe deu as costas de boa vontade. Ele acreditava na determinação de seu professor em terminar o jogo com ele para salvar o mundo, acreditava em suas crenças e em suas habilidades. Então você estava com ele o tempo todo. Mas agora Kim Voldin finalmente percebeu que era tudo mentira. Desde que ele se juntou à Guilda do Messias um ano após sua fundação, acho que não é muito inesperado. Kim Voldin realmente tinha alguma ideia de como isso aconteceu. Ijiro Noda despertou como jogador em 2020 e logo se tornou o melhor jogador do Japão, avançando com seu item lendário, o Arco de Aquiles. Ele sempre ficou entre os 5 primeiros em termos de níveis no Japão. Quando ele se juntou à Guilda do Messias em 2021, o mundo aplaudiu sua escolha, mas alguns também a questionaram. Por que ele esperou para ingressar na Guilda do Messias até 2021? Se ele realmente concordava com os valores da Guilda do Messias, por que não entrou quando se tornou jogador? Por que ele entrou depois de esperar um ano inteiro? Não foi surpreendente. Kim Voldin também suspeitava dele por esse motivo, mas não posso deixar de me sentir sujo. No momento em que ele viu com meus próprios olhos, ele não conseguiu evitar que suas emoções escapassem. Além disso, Ijiro Noda e Park Shin eram diferentes. Falando francamente, ele não tinha muita ligação com ela. Ele quase nunca brigou com ela enquanto colocava sua vida em risco. No entanto, ele limpou inúmeras masmorras com o Arqueiro Divino. Na Guilda do Messias, a combinação do Cão de Caça e do Arqueiro Divino foi considerada a combinação mais forte. Ele recebeu muita ajuda. Kim Voldin ficou especialmente impressionado com sua determinação quando decidiu lutar ao lado da Guilda do Messias, mesmo quando o Japão expressou sua ambição em relação à Península Coreana. Quando Kim Voldin viu isso, ele pôde ter certeza de que o Deus Arqueiro estaria disposto a dar sua vida com ele. Caramba! Mas isso foi apenas uma ilusão de Kim Voldin. Para o Deus Arqueiro, Kim Voldin era apenas um cão de caça que ele comeria depois que toda a caça finalmente terminasse. O que ele pensou quando viu um cão de caça que ele poderia comer a qualquer momento arriscando a vida para caçá-lo? Só de imaginar isso fez Kim Voldin querer atirar nele com uma arma imediatamente. Mas Kim Voldin se conteve. A coisa mais importante na caça é não ser caçado, pois ele aprendeu diretamente como era estúpido ter apegos à sua presa por estar com raiva. Atacar sua presa sem um plano foi algo que ele aprendeu a não fazer, com aquele que atualmente o fazia sentir-se terrivelmente doente. Por causa disso, os sentimentos pessoais de Kim Voldin esfriaram. Ele apagou a raiva dentro de seu coração. Em vez de ficar com raiva, ele pensou no que acabou de aprender. Pelo menos ganhei alguma informação. O valor da informação que ele obteve desta vez superou sua raiva. O próprio Deus Arqueiro confirmou que havia uma ligação entre a Guilda Caveira e a Federação Yamato. Park Yeon foi um grande partido. Um peixe grande o suficiente para fazer não apenas a Guilda Caveira se mover, mas também a Federação Yamato. Se ela tivesse esse tipo de carreira, eles não seriam capazes de simplesmente encobrir isso. Não havia chance de que a Guilda Caveira ou a Federação Yamato permanecessem em silêncio quando um peixe tão gigante perdesse a vida.
Park Yong-wan também estará interessado neste peixe grande. E Park Yong-wan, que obteve tais provas, também não ficaria parado. Da mesma forma, Kim Woo-jin não planejava ficar quieto. Então terei que marcar um encontro às cegas para eles. O momento mais feliz para um membro da equipe de suporte da masmorra foi quando os jogadores saíram dos portões da masmorra para os quais foram designados. Os membros da equipe de suporte receberam folga, bem como bônus por seu desempenho quando os jogadores saíam após concluírem a masmorra. É por isso que Park Yun-mo, funcionário da equipe de suporte da masmorra, não estava muito feliz. Droga, também não há sinal de conclusão da masmorra hoje. Passaram-se 4 dias depois que os jogadores entraram na masmorra. Olhando para a atmosfera calma ao redor do portão da masmorra, Park Yun-mo teve uma sensação de déjà vu. A mesma sensação de quando os jogadores anteriores não conseguiram limpar a masmorra. Eu sabia que isso poderia acontecer. Para ser honesto, ele não esperava muito. Eu fui estúpido em esperar que um grupo de rejeitados de múltiplas guildas tivesse sucesso quando pessoas da mesma guilda com caráter decente já não conseguiram eliminá-lo. Seria estranho ter grandes expectativas quando aqueles que tentavam limpar a masmorra, na qual as pessoas já falharam 2 vezes, eram um grupo de incômodos de suas respectivas guildas. Fudidos degenerados, não tentem fazer isso em primeiro lugar. Ele ficou até irritado por eles terem tentado. Quem tentaria limpar uma masmorra que os jogadores não conseguiram limpar 3 vezes? Era muito óbvio como uma masmorra, na qual os jogadores falharam 3 vezes, seria tratada. Kahak. Park Yun-mo olhou para a masmorra e juntou seu catarro como se fosse cuspi-lo. Foi então. Um homem saiu do portão da masmorra. Gole. Park Yun-mo engoliu o catarro sem perceber e correu em direção ao jogador que saiu do portão da masmorra. Parabéns por limpar a masmorra. Em primeiro lugar, ele o parabenizou. O jogador disse a ele: por favor, informe a guilda. O que você? Só então Park Yun-mo pôde ver que as coxas, ombros e barriga do jogador estavam perfurados por flechas. Treia, você tem que receber tratamento. Surpreso, Park Yun-mo exigiu que o jogador fosse tratado. O jogador disse a ele: por favor, envie minhas palavras para a guilda em vez de se preocupar com o tratamento. Que a guilda caveira caçou os jogadores. Kim Woo-jin saiu sozinho? A secretária acenou com a cabeça e respondeu sim, à pergunta de Park Yong-wan. E ele disse que a guilda caveira o atacou? A secretária respondeu da mesma forma desta vez também. Então, qual é a reação da Skull Guild? Ainda não informamos a guilda Skull. O mestre da guilda convocará uma reunião de emergência em breve. No entanto, não importa o que a guilda Fênix faça, não há possibilidade de que a guilda Skull confirme isso. Depois das desculpas falsas? Eles serão muito cautelosos, já que não há razão para agir quando a atenção de todos está voltada para eles. Park Yong-wan pensou com os olhos fechados depois de ouvir a opinião dela. Quantas pessoas sabem disso? O chefe da equipe de suporte, Jeon Woo-suk, que recebeu o relatório da equipe de suporte da masmorra, bem como do mestre da guilda e Kim Woo-jin. Park Yong-wan disse enquanto abria um dos olhos. Você pode encobrir isso? A secretária acenou com a cabeça diante da resposta de Park Yong-wan. Embora não possa ser encoberto para sempre, isso pode ser feito por cerca de 3 ou 4 meses. Mas qual é o sentido de encobrir isso? Se você mantiver tudo sob controle, as crianças da Skull Guild enviarão peixes ainda maiores para matar Kim Woo-jin. E quanto maiores os peixes que se movem, maiores serão os rastros que eles deixam para trás. Park Yong-wan, que estava dizendo isso, fechou os olhos novamente. Quantas habilidades eu tenho na minha lista de habilidades dedicadas ao emissário do submundo? A secretária imediatamente procurou usando o iPad na mão. Existem 54 deles. Quantos deles são de classificação única? 3. Quais são os nomes das habilidades? Eles são golem de fogo, magos esqueletos e sugadores de sangue. Quais são os requisitos de nível de habilidade? Superior ao nível 60 para golem de fogo, superior ao nível 80 para mago esqueleto e superior ao nível 20 para sugador de sangue. Então sugar sangue seria bom. Embrulhe bem e prepare-o. Embrulhar? Park Yong-wan disse à secretária surpresa com um sorriso irônico. É um presente de hospital. Não seria melhor embrulhá-lo do que simplesmente entregá-lo a ele? Capítulo 34. Um dos melhores privilégios concedidos aos jogadores foram os benefícios médicos que receberam. Numa época em que os jogadores eram a espinha dorsal da força de uma nação, todos os governos forneciam aos seus jogadores os melhores cuidados médicos possíveis. E este também foi o caso na Coreia. Jogadores com nacionalidade coreana poderiam receber todos os serviços médicos na Coreia sem nenhum custo. Os benefícios cobriam as despesas de utilização de salas privadas, que normalmente seriam utilizadas apenas por VIPs. Tudo em um hospital era gratuito para os jogadores, pois era coberto por impostos federais. Foi bastante generoso. Estou feliz que o tratamento seja gratuito. Se Kim Woo-jin tivesse que pagar suas próprias contas médicas, ele teria hesitado e contemplado outros planos que não incluíam se machucar. Os benefícios eram tão bons que Kim Woo-jin repensaria seu plano se esses benefícios não existissem. Estava igualmente implícito. Os ferimentos de Kim Woo-jin foram auto-infligidos. Assim que a masmorra foi limpa, no momento em que matou 444 hobgoblins, ele se esfaqueou e se cortou com flechas e facas. Tubarões distantes só correriam em sua direção quando o cheiro de sangue se dispersasse, por isso ele se machucou. Tog Tog, é Park Yong-wan. Posso entrar? E agora um tubarão apareceu depois de sentir cheiro de sangue. Sim, entre. Ki-ig, Park Yong-wan, que apareceu depois de abrir a porta, sorriu amargamente ao verificar a placa de alerta, cuidado ao se aproximar, envenenamento do sangue, afixada na cama onde Kim Woo-jin estava deitado. A operação deve ter sido difícil por causa do envenenamento do sangue. Sim, se minhas feridas fossem mais profundas, eu realmente teria morrido. Não era nem metade da história. Se as feridas de Kim Woo-jin fossem mais profundas, sua vida estaria em perigo devido à imensa perda de sangue.
O tratamento em si não era o problema, já que o sangue de Kim Vol-jin não era um veneno corrosivo. O problema era que as transfusões de sangue eram impossíveis. É por isso que ajustei corretamente, mas Kim Vol-jin, é claro, ajustou até mesmo o grau de seus ferimentos. Para alguém que já havia lidado com inúmeras vidas antes, não foi difícil de fazer. Foi realmente perigoso. Park Yong-wan, que não sabia a verdade, não duvidou da causa dos ferimentos de Kim Vol-jin e começou a encenar sua peça. Eu ouvi alguns rumores sobre a Guilda Caveira. Skull Guild. No momento em que essas palavras foram ditas, o rosto de Kim Vol-jin esfriou. Ki-ig, Park Yong-wan, que trouxe uma cadeira e sentou-se perto de Kim Vol-jin, também tinha uma expressão rígida no rosto. Você estava certo. Eles estavam caçando jogadores. Eles devem ter caçado jogadores na masmorra de classificação a mais também. É provavelmente por isso que tantas pessoas morreram. Mas na masmorra, algum tipo de problema ocorreu com a Guilda Skull, e para investigar isso. Então eles me atacaram com quem parecia fácil de lidar. Se eu fosse pego, provavelmente teria sido torturado até derramar alguma coisa. Ouvindo a voz gelada e fria saindo da boca de Kim Vol-jin, Park Vol-jin pensou consigo mesmo enquanto balançava a cabeça levemente. Isso vai ser mais fácil do que eu pensava. Park Yong-wan estava planejando persuadir Kim Vol-jin hoje. Ele pretendia tornar o ataque à Guilda Caveira mais atraente usando esse fato como isca. Em vez de revelar a verdade e fazer a Guilda Skull se encolher, ele pretendia transformar Kim Vol-jin em uma excelente isca para a Guilda Skull morder. Ele também veio preparado para o caso de Kim Vol-jin querer exagerar no incidente. Ele planejou ameaçá-lo se tal cenário surgisse. Mas olhando para a reação atual de Kim Vol-jin, parecia que ele não precisava usar um cenário tão confuso. Bem, como ele é um cara inteligente, ele provavelmente sabe que não há nada que possa fazer em relação à Guilda Caveira. Na verdade, se olharmos logicamente, não havia nada que Kim Vol-jin pudesse fazer contra a Guilda Skull. Em primeiro lugar, não havia como provar que os ferimentos sofridos por Kim Vol-jin foram causados por membros da Skull Guild. Além disso, o curso de tal processo duraria mais de um ano. Não havia garantia de que Kim Vol-jin estaria vivo quando a decisão fosse divulgada. Ou seja, tudo que Kim Vol-jin fez não teve sentido. Caramba! Kim Vol-jin expressou sua frustração na frente de Park Yong-wan. Os olhos de Park Yong-wan brilharam com luz. Você deve estar frustrado. Bem, há pessoas que querem me matar. Como eu poderia não ficar com raiva? Sim, você está certo. Se eu fosse você, não seria capaz de ficar parado. Na verdade, nunca poupei ninguém que mexeu comigo desse jeito. Depois de revelar seus pensamentos, Park Yong-wan assentiu e fez uma pergunta. Então você quer dar um soco neles? Kim Vol-jin olhou para Park Yong-wan e perguntou. Há algum caminho? Eu não teria vindo aqui se não houvesse. É simples. Em primeiro lugar, encobrir. Quando solicitado a encobrir esta situação, Kim Vol-jin falou com uma expressão suspeita. Mas se encobrirmos isso, então a Guilda Caveira virá cuidar de você, e haverá uma armadilha preparada esperando por eles. O rosto de Kim Vol-jin endureceu com a palavra armadilha. Você quer que eu seja usado como isca? Não vou dizer não. Mas neste mundo, você tem que pagar um preço para conseguir o que deseja. Você não acha? Quando Park Yong-wan atendeu, Kim Vol-jin soltou um longo suspiro. E ele começou a pensar. Park Yong-wan estava disposto a esperar, e Kim Vol-jin, que logo terminou de pensar, perguntou a Park Yong-wan. Por que você está disposto a ir tão longe, Sr. Park Yong-wan? Quando fui eu quem se machucou? A pergunta foi respondida e Park Yong-wan estava preparado com uma resposta. Há uma linha no mundo que não deve ser ultrapassada e o mundo precisa de alguém que proteja essa linha. Junto com sua declaração, Park Yong-wan entregou um envelope luxuoso em suas mãos para Kim Vol-jin. É um presente de visita ao hospital. Você pode pensar um pouco mais. Vou ajudá-lo quando você tomar uma decisão. Deixando essas palavras para trás, Park Yong-wan deixou o hospital. Kim Vol-jin, que agora estava sozinho, relembrou as palavras de partida de Park Yong-wan. Há uma linha que não deve ser ultrapassada e alguém deve mantê-la? Assim que ele pensou nessas palavras, os cantos de sua boca formaram um sorriso malicioso. É engraçado. Não foram as palavras adequadas a alguém que vendeu o seu país em seu próprio benefício quando o país enfrentava a sua crise mais terrível. Claro, Kim Vol-jin não ficou zangado. O Park Yong-wan que ele conhecia era esse tipo de pessoa. Não importa o que ele dissesse, não havia necessidade de levar isso a sério. Foi o presente dele que realmente importou. O que é isso? Quando Kim Vol-jin removeu o papel de embrulho, uma folha de papel emitindo um raio de luz dourada pôde ser vista. Habilidade de sugar sangue. Os olhos de Kim Vol-jin esfriaram no momento em que viu. Pensar que seria isso. Kim Vol-jin esperava que Park Yong-wan lhe desse um presente para usá-lo de forma mais eficaz. Mas se a isca não fosse apetitosa, não poderia ser usada para pescar. Mas ele não esperava que fosse uma página de habilidade sugar sangue. Com isso chegando em minhas mãos, não tenho escolha a não ser mudar o plano. Claro, neste momento, Kim Vol-jin foi forçado a revisar seu plano mais uma vez, protegendo o ovo do lagarto albino imediatamente. Kim Vol-jin imediatamente se preparou para caçar o ovo do lagarto albino. No quarto dia de internação, outro presente foi entregue a Kim Vol-jin, que ainda estava internado. Não era outro senão uma caixa de baco, bebida. Kim Vol-jin teve um palpite ao ver um presente que pertencia a uma categoria muito barata. Está aqui. Este presente deve ter sido enviado por Ossi-chan. Como esperado, foi algo enviado por Ossi-chan. Capítulo 35. Conjunto de armadura de couro Kukri do Guerreiro Lagarto e Hiena Negra. É uma combinação muito boa. Kim Vol-jin verificou as opções do Kukri do Lizard Warrior, um item que ele comprou de Ossi-chan, e imediatamente colocou a lâmina em seu inventário. Para as pessoas comuns, parecia que o item desaparecia no ar. A ação foi vista pelo subordinado de Ossi-chan, Jin So-yang, que assentiu.
Se você confirmou os itens, escreva neste recibo confirmando que o recebeu e assine-o. Kim Woo-jin sorriu ao ver o subordinado de Oh Si-chan entregar-lhe um recibo de confirmação. Isso significa alguma coisa? Era essencialmente legal para os jogadores trocarem itens sem passar pela guilda. Foi uma violação dos contratos que os jogadores tinham com sua guilda. Portanto, corretores e jogadores geralmente tentavam ocultar ao máximo os vestígios das transações. Mas ele teve que escrever um recibo? Algo assim é eficaz? Escrever um recibo que obviamente não tem utilidade? O subordinado de Oh Si-chan riu enquanto respondia sua pergunta. O chefe quer que eu pegue. Eu tenho que pegar se ele mandar. O que mais posso fazer? Essa resposta, misturada com um toque de sorriso, mostrou que não era a primeira vez que tal pergunta lhe era feita. Ele consegue uma assinatura para cada negociação? Ao perceber esse detalhe, Kim Woo-jin olhou para o contrato de recebimento à sua frente. Como um documento bancário, o recibo de confirmação dizia-lhe para assinar ao lado de um extrato fraco. Ele está tentando pegar a caligrafia do jogador? Se o contrato não tivesse utilidade, era provável que ele estivesse atrás da caligrafia do jogador neste documento. Isso pode ser útil em alguns aspectos. Mas, francamente, Kim Woo-jin se perguntou quão útil isso poderia ser. Talvez fosse apenas porque a personalidade de Oh Si-chan era um pouco incomum. Talvez todos que fizeram vários acordos com ele também pensassem assim. Normalmente, Kim Woo-jin também pensaria assim. Quem exatamente é você? No entanto, ele que percebeu que Oh Si-chan não era uma pessoa normal, sabia que não poderia simplesmente abordar isso a partir de sua própria perspectiva. Kim Woo-jin sentiu que Oh Si-chan era capaz de ver algo em uma perspectiva do mundo que ele não conseguia ver. Eu tenho que ser cuidadoso. Portanto, Kim Woo-jin mudou intencionalmente sua caligrafia e assinatura. A contemplação deste ato parou aí. Foi porque ainda havia negócios mais importantes a fazer. Aqui está o equilíbrio. Kim Woo-jin entregou uma sacola de compras ao subordinado de Oh Si-chan. A sacola estava cheia de notas de 50.000 won. Foi o custo para obter acesso à masmorra de classificação A. Não seria exagero dizer que eram todos os fundos atuais de Kim Woo-jin. 5 bilhões de won. Kim Woo-jin, que ainda tinha empréstimos para pagar, ficaria no negativo assim que desse o dinheiro. Foi barato, mas Kim Woo-jin não se arrependeu. Na realidade, as masmorras de classificação A não eram populares. A situação era totalmente diferente da masmorra de classificação A+. Masmorras de classificação A+ garantem no mínimo um item único. Se tivesse sorte, um item de classificação lendário também cairia. Basicamente, foi garantido que pelo menos empatariam. Por outro lado, a probabilidade de isso acontecer caiu drasticamente em uma masmorra de nível A. Houve muitos casos em que nem mesmo um item de classificação único foi lançado. No entanto, a dificuldade de uma masmorra de rank A era incomparável à dificuldade de uma masmorra de rank B+. O risco era alto, mas o pagamento era baixo. 5 bilhões de won para tal masmorra honestamente não eram baratos. É hora de descobrir o que eles estavam escondendo. Apenas uma pessoa, a pessoa que conhecia alguns segredos da masmorra, Kim Woo-jin, acharia barato. Eu confirmei o valor. Vou lhe dar os detalhes da masmorra primeiro. O subordinado de Oh Si-chan entregou um arquivo a Kim Woo-jin. Na primeira página do arquivo havia informações sobre a masmorra. Abaixo estava o número de vezes que os jogadores não conseguiram limpar a masmorra. E no verso havia informações detalhadas sobre os jogadores que morreram após não conseguirem limpar a masmorra. Mesmo jogadores deste nível não conseguiram limpar a masmorra. Esse tipo de aviso foi um aviso desnecessário para Kim Woo-jin. Muitas pessoas morreram nesta masmorra. Ele sabia o quão difícil seria limpar esta masmorra. Kim Woo-jin sabia melhor do que ninguém. O transporte será feito em 3 etapas. Nesse ínterim, o funcionário deu-lhe as seguintes instruções. Qual data você gostaria? Ao ouvir essa pergunta, Kim Woo-jin respondeu. Eu irei agora mesmo. O subordinado olhou para ele surpreso. O que? Apesar da reação dela, Kim Woo-jin falou com calma. Vou tentar limpá-lo agora. Kim Woo-jin está indo para Daegu, onde a masmorra está localizada. Indo? Parece que ele vai tentar limpar isso imediatamente. Ignorando a resposta de seu subordinado, Oh Si-chan não desviou o olhar dos documentos em suas mãos. Seu subordinado lhe fez uma pergunta. Você não está surpreso? Eu esperava por isso. Você esperava por isso? Se você já resolveu fazer, não precisa perder tempo. Quanto aos itens, ele usará o que comprou de nós. A comida não é difícil de preparar e ele não precisa se preocupar em rechear, abastecer seu carro e arrastá-lo até lá. Não há necessidade de perder tempo, certo? Foi exatamente como Oh Si-chan disse. Passar mais tempo na vida real não aumentou significativamente a probabilidade de limpar a masmorra. Se ele fosse o tipo de pessoa que desiste, ele não teria solicitado isso em primeiro lugar. Alternativamente, se alguém se sentisse hesitante ou inseguro, a resposta seria desistir da masmorra desde o início. É realmente possível para ele limpar isso? Por outro lado, o subordinado ainda parecia incapaz de aceitar a situação atual. Na verdade, essa reação foi normal. Você sabia que Kim Woo-jin está no máximo no nível 20? Kim Woo-jin completou uma masmorra de um andar há alguns dias, e como a condição da masmorra era inferior ao nível 20, o nível de Kim Woo-jin tinha que ser 20 ou 21 no máximo. Faz sentido para ele limpar uma masmorra de 2 andares sozinho? Tal pessoa estava tentando limpar uma masmorra de 2 andares pela primeira vez e estava tentando limpar uma masmorra de nível A sozinho. Oh Si-chan respondeu calmamente à sua pergunta. Nada é impossível. Houve precedentes. Existem jogadores assim? Jogadores como Dragon Hunter, Tyran, Master Sword Asman, Trinity e Lee Si-jong entraram em masmorras de 2 andares assim que alcançaram o 20º nível. A subordinada respondeu como se estivesse espantada. Claro que sim, mas eles são monstros.
o fundador da Messia Guild Lee Si-Jon, Dragon Hunter, Tyran, Master Sword Jasmine e Trinity, de quem Osi-chan falou faziam parte dos primeiros 7 jogadores que despertaram em 1º de janeiro de 2020. E agora cada um deles era visto como os jogadores mais fortes que poderiam até mesmo mover uma nação. Verdadeiros monstros que excediam a definição de monstro. Sim, todos eles são monstros. E se Kim Vol-jin conseguir voltar vivo da masmorra, ele também seria um monstro. Assim que ouviu isso, o subordinado percebeu. Osi-chan continuou a falar com seu subordinado enquanto lia os documentos. Se Kim Vol-jin pode romper a masmorra ou não, é uma questão inútil. Se ele morrer na masmorra, que assim seja. É algo que não podemos mudar e não precisamos nos importar com isso. Osi-chan levantou-se depois de organizar os documentos. De qualquer forma, Kim Vol-jin deveria saber o quão perigosa uma masmorra de 2 andares é melhor do que nós. Depois de se levantar, Osi-chan entregou os documentos ao seu subordinado. Então a única coisa com que precisamos nos preocupar é descobrir o que fazer quando ele terminar a masmorra. O subordinado que recebeu os documentos tirou o carimbo da gaveta da escrivaninha como se fosse a coisa óbvia a fazer. Era um selo com papel reutilizável escrito nele. Assim que Kim Vol-jin entrou na masmorra, ele ouviu um anúncio que não poderia ser ouvido se ele estivesse em uma masmorra de 1 andar. É definitivamente uma masmorra de 2 andares. O anúncio fez Kim Vol-jin perceber que esta era realmente uma masmorra de 2 andares. Ao mesmo tempo, ele relembrou quando entrou em uma masmorra de 2 andares pela primeira vez. Quando ele estava no nível 20, as habilidades de Kim Vol-jin foram reconhecidas e ele teve a chance de limpar uma masmorra de nível C de 2 andares com jogadores de nível 30. Kim Vol-jin mostrou ótimo desempenho na masmorra, solidificando claramente seu nome e valor. Todos ficaram impressionados com a habilidade e talento de Kim Vol-jin. Foi então que percebi o quão difícil era este jogo. Mas naquela época Kim Vol-jin sentiu que masmorras de 2 andares, ou melhor, masmorras em geral, eram muito mais perigosas do que ele pensava inicialmente. Ironicamente, seu ótimo desempenho foi o que levou a essa constatação. No início, a ideia de Kim Vol-jin sobre a melhor maneira de limpar uma masmorra era quando ninguém se desviava do plano. Assim como um relógio, todos desempenhando sua parte até o tédio e tendo pouca ou nenhuma impressão da masmorra até sair da masmorra. Essa foi a opinião de Kim Vol-jin sobre a melhor maneira de limpar uma masmorra. No entanto, a masmorra de 2 andares não permitia tal coisa. Não que os monstros fossem muito mais fortes que os monstros do primeiro andar. A comida é a coisa mais importante. O único problema que enfrentaram não foi outro senão a escassez de alimentos. Até então, as masmorras de 1 andar duravam apenas 5 dias, no máximo. A escassez de alimentos não era uma preocupação real. No entanto, a partir de masmorras de 2 andares em diante, eles tinham que manter a fome em mente. Na verdade, muitos jogadores que eram considerados estrelas promissoras graças à sua excelente habilidade ao limpar masmorras de 1 andar, morreram de fome em masmorras de 2 andares. E a partir de masmorras de 3 andares em diante, os jogadores passaram mais tempo decidindo se levariam mais água ou comida do que decidindo quais itens levar. Já que não importa o quão forte você seja mentalmente, é inútil se você estiver morrendo de fome. Se os jogadores que foram mortos por monstros porque não conseguiam pensar direito devido à fome fossem contados como morrendo de fome, então mais da metade dos jogadores que morreram em masmorras de 2 andares morreram de fome. Em outras palavras, o requisito mais importante era consumir corretamente os alimentos. E Kim Vol-jin escolheu uma das maneiras de fazer isso. Vou limpar o primeiro andar em 2 dias. Derrubar os monstros do primeiro andar o mais rápido possível antes que seu suprimento de comida se esgote. Fumaça preta subia de um dos muitos túneis. E gritos frenéticos de goblins podiam ser ouvidos fracamente na fumaça. Uma cena que só poderia ser descrita como um inferno. Os olhos de Kim Vol-jin estavam frios, olhando para o inferno que ele criou com as próprias mãos. Neste momento, havia apenas um pensamento em sua mente. Aqui também não. Que não havia nenhum homem-lagarto nesta caverna. Kim Vol-jin não ficou com raiva, não expressou arrependimento nem ficou nervoso. Mesmo as notificações de recompensa de nível 20 não conseguiram mudar a expressão de Kim Vol-jin. Isso apenas mudou seu comportamento. Ele verificou os arredores e só se afastou depois de se certificar de que não havia nada perto de sua vizinhança. Inventário. Só depois de chegar a um local seguro é que Kim Vol-jin abriu seu inventário. Ele pegou o que havia preparado e rasgou. Foi o momento em que ele finalmente pôde usar o presente que recebeu de Park Yong-wan. Uma notificação foi enviada imediatamente para informá-lo de que os efeitos do anel positivo foram aplicados. Claro, Kim Vol-jin não demonstrou muita reação depois de ouvir a notícia. Foi um desperdício de energia para Kim Vol-jin demonstrar alegria pelo que esperava. Assim, Kim Vol-jin abriu o presente que sua auréola deu para comemorar seu avanço no nível 20. Catálogo. Um catálogo emitindo um brilho prateado apareceu diante dos olhos de Kim Vol-jin. Isso é raro. Kim Vol-jin reagiu ligeiramente ao brilho prateado. No entanto, ele não reagiu mais do que isso. Kim Vol-jin raramente tinha sorte antes de retornar ao passado, mas esse era o caso quando se tratava de itens ou habilidades únicas ou de classificação superior. Quanto a esses itens e habilidades raras, era muito doloroso contar quantas vezes ele ficou desapontado. Seria estranho para ele estar interessado. Kim Vol-jin foi até a página do catálogo emitindo uma luz prateada com um olhar indiferente. Naquele momento, o rosto de Kim Vol-jin revelou inesperadamente emoção. Minha sorte é boa. Foi o pior cenário que os monstros que enfrentaram Kim Vol-jin poderiam encontrar. Capítulo 36. A vida de um goblin em tal ambiente era inegavelmente chata. Eles não apenas não tinham uma cultura de entretenimento adequada, mas as únicas atividades disponíveis para eles em uma caverna escura e estreita, onde apenas um único goblin poderia passar por vez, era passar o tempo distraidamente ou dormir. Kiei,
As tocas que abrigavam aqueles goblins monótonos estavam começando a ver sinais de mudança. A causa da mudança não foi outra senão a chegada de um hóspede indesejado. Teugeoliog. A identidade do convidado indesejado era um goblin esqueleto escuro. Claro, os goblins atacaram o visitante indesejado, que entrou na caverna sem sua permissão. A luta que se seguiu foi tão unilateral que foi estranho rotulá-la como uma luta. Puvat. A cena de um soldado esqueleto negro matando os goblins um após o outro em uma caverna que dificultava a utilização de sua superioridade numérica era como assistir galinhas pulando em uma máquina de abate com os próprios pés. Em outras palavras, os goblins que não tinham para onde correr, não recuaram. Em vez disso, eles não podiam. Os goblins correram desesperadamente para o soldado esqueleto como um rato encurralado mordendo um gato, e seus ataques repetidos eventualmente fizeram com que o soldado esqueleto desmaiasse. Teugeoliog. Assim que o soldado esqueleto desabou, os goblins esmagaram os soldados esqueletos sem piedade e eventualmente o destruíram. A situação foi imediatamente comunicada a Kinvoldin, que estava medindo o tempo fora do túnel. Cerca de 10 minutos, eu acho. Depois de ouvir a notificação, Kinvoldin olhou para a habilidade à sua frente. Maestria do Guerreiro Esqueleto. O que Kinvoldin fez agora foi tentar verificar o poder da nova habilidade que adquiriu há pouco tempo. Ele colocou um soldado esqueleto sozinho em uma toca de goblins como teste. Muito bom. O resultado foi obviamente satisfatório. Foi uma grande provação para um soldado esqueleto entrar sozinho em uma caverna de goblins e durar quase 10 minutos. Se tivesse entrado com uma pilha completa de Ruler of the Battlefield em vigor, teria sobrevivido ainda mais. Acima de tudo, não foi totalmente fortalecido pelo Ruler of the Battlefield antes de entrar. Se Kinvoldin tivesse capturado alguns monstros para o soldado esqueleto, fortalecido-o ao máximo com Ruler of the Battlefield e colocado-o na cova dos goblins, teria sido um resultado ainda mais surpreendente. No entanto, Kinvoldin não ficou animado. Não havia motivo para ficar animado, pois ficar animado não afetaria o resultado. Hora do próximo teste. Acima de tudo, havia outra habilidade que ele queria testar. Selg. Kinvoldin machucou o braço com um cukri. O sangue da ferida começou a escorrer e a pingar de uma adaga feia nas mãos de Kinvoldin. Logo, o sangue de Kinvoldin cobriu a adaga. Foi uma técnica que cobriu a adaga com veneno usando sangue tóxico. Depois disso, Kinvoldin colocou a mão dentro da ferida no cadáver de um goblin que estava preparado sob seus pés. Então, o sangue dentro do cadáver foi sugado para o corpo de Kinvoldin através de sua mão. A ferida sangrenta de Voldin começou a cicatrizar lentamente. Em seguida, o sangue que ele havia perdido por causa do sangramento também começou a se reabastecer. Logo após a notificação, Kinvoldin parou de sugar o sangue e observou o ferimento em seu braço. Havia uma leve cicatriz na ferida. É até esse ponto. Ele confirmou os efeitos da nova habilidade de sugar sangue. Agora só faltava mais um teste. Convocar soldado esqueleto. Kinvoldin convocou um soldado esqueleto usando o cadáver exangue do goblin como sacrifício. A carne do cadáver do goblin derreteu e logo subiu em seu lugar, restando apenas os ossos. Então seus ossos ficaram pretos. Avig. Kinvoldin entregou uma adaga áspera coberta com sangue para o soldado esqueleto. Então o soldado esqueleto rapidamente pegou a adaga e se dirigiu para a caverna dos goblins com um olhar de alegria, como se fosse um cachorrinho ganhando um brinquedo novo para brincar. Cerca de 30 minutos depois, o soldado esqueleto voltou para Kinvoldin, todo esfarrapado. Perfeito. Ele terminou de testar suas novas habilidades. Ao tentar limpar uma masmorra de 2 andares, limpar o primeiro andar o mais rápido possível era uma boa ideia, já que se o primeiro andar fosse limpo rapidamente, mais força e comida poderiam ser economizadas para o segundo andar. Mas isso não significa que você deveria limpar descuidadamente a primeira masmorra o mais rápido possível. Em primeiro lugar, tal método não poderia ser considerado como uma limpeza do primeiro andar. Ao passar para o próximo andar, era importante evitar pular de forma imprudente. O que importava era a condição da pessoa depois de concluir o primeiro andar. Em particular, nunca fique manchado pelo cheiro de sangue. Era óbvio quais seriam as consequências se alguém atravessasse para o segundo andar enquanto já estivesse cansado e coberto com cheiro de suor e sangue. Especialmente se for o cheiro do sangue de um monstro. Não importaria se os monstros no próximo andar fossem estúpidos, mas se alguém encontrasse um monstro como eu, nunca ignoraria o cheiro de sangue. Kinvoldin sempre enfatizou esses pontos aos seus colegas. E toda vez que ele fazia isso, eles diziam, um monstro como Yun-Nin? Seria um bastardo parecido com um cachorro? Isso mesmo. Seria um bastardo parecido com um cachorro. Definitivamente um bastardo parecido com um cachorro. Vou desistir se vir um monstro como Voldin Oppa. Como você pegaria um monstro como esse? Em vez de responder aos colegas que brincavam, Kinvoldin apenas sorria. Foi um dos poucos momentos em que Kinvoldin, que sempre estava sério e desesperado em uma masmorra, sorriu e relaxou. Foi também um momento que ele nunca mais experimentaria, já que Kinvoldin não tinha mais tais colegas. Teugeoliog. A única coisa que ele tinha agora eram 4 esqueletos com ossos pretos e um homem-lagarto pendurado em uma árvore como um cobertor. Não estava morto. Caia. O Lizarma ainda estava respirando. No entanto, parecia que Kinvoldin não estava planejando matar o homem-lagarto até que ele terminasse de comer. Jeub. Em outras palavras, a tábua de salvação do homem-lagarto era a barra de energia que Kinvoldin mastigava lentamente. Assim que a barra de energia desaparecesse, a tábua de salvação do Lizarman também desapareceria. Gole. Logo, Kinvoldin engoliu toda a barra energética.
Então lentamente me levantei. Os olhos dos soldados esqueletos que olhavam para a árvore começaram a aparecer vivos novamente. É hora de ir para o segundo andar. A primeira coisa que deu as boas-vindas a Kim Vol-jin quando ele cruzou o novo portão da masmorra que apareceu com a morte do Homem-Lagarto foi uma notificação. Em seguida, uma série de avisos foi dada. Entre eles estava uma notificação que chocaria os ouvidos de qualquer jogador. Foi uma notificação anunciando as grandes expectativas da Auréola em relação ao seu desafio, uma grande oportunidade de receber um presente da sua Auréola. No entanto, Kim Vol-jin não prestou atenção ao anúncio. Ele apenas olhou para o palco diante de seus olhos com um olhar frio. Um pântano, é como ouvi falar naquela época. O ambiente da masmorra do segundo andar era um pântano. Pântanos escuros e densos estavam por toda a masmorra como armadilhas. Foi um dos piores ambientes para enfrentar em uma masmorra. Era uma loucura alguém lutar contra monstros em um pântano onde poderiam morrer porque seus tornozelos estavam presos. Além disso, os homens-lagarto eram monstros que usavam esses pântanos como lar. Mesmo que um homem-lagarto fosse arrastado para fora do pântano, era virtualmente impossível rastrear um monstro que fugiria de volta para o pântano quando a situação desse errado. Ser perseguido foi ainda pior. Este não era um mundo onde houvesse estradas feitas para os jogadores como nos jogos. Não seria estranho fugir e ser parado num pântano que se estendia até o mar. Ouvi histórias, mas agora que as vi pessoalmente, compreendo por que é que tantas elites morreram. É muito pior do que eu pensava. Em tal mundo, era uma loucura caçar os homens-lagartos sem estar preparado. Naturalmente, Kim Vol-jin não tinha intenção de fazer uma coisa tão maluca. Ele também não iria se esgueirar por trás deles e caçá-los um por um. Inventário. Kim Vol-jin abriu seu inventário e tirou outra ferramenta de caça. Um machado. Kim Vol-jin puxou-o e foi direto para uma árvore próxima. Disco. Ele cortou com seu machado. Dentro do pântano escuro e viridescente, uma cabeça gigante de lagarto apareceu na superfície da água. Caiaia. O que apareceu foi um homem-lagarto. Semelhante a um lagarto na aparência. Um monstro verde escuro com duas mãos em vez de patas dianteiras olhava em volta com seus olhos bruxuleantes enquanto agitava sua longa língua como um chicote. Seus olhos pararam por um momento. Cá? O homem-lagarto caminhou em direção onde seus olhos haviam parado. Então sua longa língua começou a voar em direção à coisa vermelha que estava presa no chão. A coisa vermelha que estava presa no chão era sangue. Caca. Foi uma boa notícia para o Homem-Lagarto, que havia saído do pântano depois de muito tempo. O Homem-Lagarto imediatamente se apoiou nos 4 membros e seguiu o rastro de sangue. Churu. Não se esquecia de aguçar o apetite bebendo sangue de vez em quando. Logo, o corpo do Homem-Lagarto deixou o pântano e começou a se mover em solo sólido. O instinto do Homem-Lagarto era evitar qualquer lugar que não fosse um pântano, mas isso não incomodava o Homem-Lagarto cujo apetite ansiava pelo sangue de um Goblin. O Homem-Lagarto continuou seguindo o rastro de sangue. O Homem-Lagarto, que estava decidido a continuar, parou de repente perto de uma parede que apareceu inesperadamente. Cá? Para ser exato, era uma cabana de madeira. Uma cabana de madeira que parecia ter sido feita com o corte de árvores e o preenchimento de buracos com lama. Além disso, em vez de um telhado, a cabana de madeira era coberta com uma folha de couro, muito parecida com uma tenda. Era muito bizarro para alguém abordar isso sem hesitar, mas tal coisa não era importante para o Homem-Lagarto. Não conseguia nem ver bem. A única coisa que importava para o Homem-Lagarto, cuja visão era fraca como a de uma cobra, era o fato de poder sentir o calor do sangue do Goblin dentro de um buraco dentro da cabana de madeira. Era certo que um Goblin ferido passou por aquele buraco. A única coisa que lhe restou foi mastigar o Goblin ferido em pequenos pedaços com seus dentes afiados, depois colocá-lo no estômago e passar muito tempo no pântano até que tudo fosse digerido. Caia. A ideia de passar um longo período de tempo no pântano enquanto se sentia satisfeito fez com que o Homem-Lagarto se espremisse pelo buraco. O buraco era um pouco estreito comparado ao tamanho de seu corpo, mas como se seu corpo tivesse sido lubrificado. O corpo do Homem-Lagarto deslizou através dele facilmente. Então uma escuridão profunda o saudou, e o Goblin que o Homem-Lagarto esperava apareceu. Teu-Geoliog. Teu-Geoliog. Goblins com apenas seus ossos restantes. Cá? Mas o Homem-Lagarto não estava ciente desse desenvolvimento. Era impossível detectar o calor dos esqueletos dos Goblins no escuro, cujos corpos restavam apenas os ossos. É assim que, Puck, como o Homem-Lagarto encontrou seu fim. A notícia foi transmitida a Kim Vol-jin, que esperava do lado de fora da cabana. Janela de status. Kim Vol-jin abriu imediatamente sua janela de status. É certamente incrível em muitos aspectos. Tais estatísticas não eram algo que um nível 21 deveria ter. Antes de retornar ao passado, Kim Vol-jin só tinha cerca de metade de sua constituição atual quando estava no nível 21. É incomparável com o passado. Se os bônus do conjunto de itens também fossem incluídos, o atual Kim Vol-jin não poderia ser parado nem mesmo por 10 Kim Vol-GLV 21 do passado. Definitivamente era possível para ele caçar o monstro-chefe desta masmorra, o Lagarto Albino. Kim Vol-jin poderia até caçar o Lagarto Albino neste exato instante, desde que ele e seus soldados esqueletos, que agora podiam convocar 9 deles, tivessem um desempenho adequado. No entanto, Kim Vol-jin não pretendia fazê-lo. Ele não estava planejando fazer uma performance. Portanto, Kim Vol-jin não prestou atenção à sua janela de status. Ele não ficou impressionado com sua habilidade, nem comovido com o quão mais forte ele era comparado ao passado. Depois de investir os pontos obtidos na Constituição, ele imediatamente continuou seu trabalho. Selg, usando o sangue que escorria do ferimento em seu braço, ele fez uma ponta de lança usando sua habilidade com arma de sangue e prendeu a ponta em um poste. Puck. Assim, ele enfiou a lança que acabou de fazer no chão.
50 lanças que já estavam cravadas no chão deram as boas-vindas ao seu novo amigo. Depois de verificar, Kim Voldin levantou-se novamente. Uma lança para cada homem lagarto. Pegar outros 49 bastará. Kim Voldin estava se preparando para atacar o lagarto albino. Capítulo 37. Na realidade, os mutantes eram frequentemente fracos. Eles geralmente não viviam muito e muitos morriam em seus habitats naturais. Mas em uma masmorra as coisas eram diferentes. A maioria dos monstros com mutações ou variações nas masmorras possuíam um poder esmagador ou uma habilidade especial. Selg, o lagarto albino que saiu dos vastos pântanos e apareceu no chão, era um desses casos. Primeiro de tudo, comparado a um homem lagarto comum, seu tamanho estava em uma escala completamente diferente. Em pé sobre as duas pernas, sua altura chegava a 3 metros. Era grande o suficiente para até mesmo os orcs encolherem os ombros e irem embora depois de vê-los, e sua cauda tinha quase 2 metros de comprimento. Isso significava que o lagarto albino se tornaria um monstro de 5 metros de comprimento quando abaixasse sua postura e andasse sobre 4 patas. Mais importante ainda, sua pele branca e olhos vermelhos eram a prova de que era uma presença única no pântano escuro. Tal presença também serviu como prova clara de que o lagarto albino era o rei deste lugar. Shuru. Caminhar de maneira ousada e digna era impossível sem a confiança necessária para lidar com qualquer predador que pudesse ameaçar sua vida. Teugeoliog. É por isso que o lagarto albino não ficou alarmado quando um esqueleto Lizarman bloqueou seu caminho com uma faca cega na mão. Shu. Em vez disso, olhou para o esqueleto do homem lagarto com olhos que questionavam seu propósito. Por outro lado, o homem lagarto esqueleto executou seu dever fielmente. Ele correu para o lagarto albino em hostilidade. Sua determinação foi bastante forte. Selg, mas assim que o lagarto albino se levantou nas patas traseiras, o clima mudou rapidamente. Uma sensação indescritível de grandeza fluía de seu corpo de 3 metros de altura. Foi quando o lagarto albino rapidamente balançou o corpo. O voon. Sua cauda pesada varreu impiedosamente o chão. O lagarto albino não tinha a menor dúvida de que esse ataque destruiria aquele esqueleto insignificante. Mas o soldado esqueleto parou fora do alcance da cauda. O voon. A cauda balançou naturalmente no ar. O lagarto albino girou o corpo mais uma vez e encarou o soldado esqueleto. Naquele momento, o soldado esqueleto começou a ficar na frente do lagarto albino. Começou a calcular como lutar contra o lagarto albino, que possuía um formidável poder de ataque e alcance. Mas da perspectiva do lagarto albino, parecia que o esqueleto insignificante estava olhando para ele. Tal atrevimento fez com que o lagarto concentrasse toda a sua raiva no soldado esqueleto. Seu desejo de transformar o soldado esqueleto em pó era aparente por todo o seu corpo. Agora foi o momento em que Kim Voldin decidiu intervir. Kim Voldin rapidamente se aproximou do lagarto albino por trás. Então, com o cocri na mão direita, ele atacou a pele branca e coriácea do lagarto albino como um machado. Puk! Um som áspero e desleixado das costas do lagarto albino sendo aberto pôde ser ouvido, como se estivesse cortando um tronco com um machado e revelando sua carne interna. Puk! Kim Voldin inseriu uma lança que segurava na mão esquerda no ferimento. Tuk! Então Kim Voldin quebrou o mastro da lança. Por enquanto era isso. No momento em que o lagarto albino se virou após o ataque surpresa por trás, Kim Voldin já estava fugindo. O lagarto albino parou um pouco enquanto analisava a situação. Teugeoliog. Em seu ouvido, o lagarto albino podia ouvir o som do soldado esqueleto se aproximando lentamente. O voon. Albino Lizard balançou o rabo para o soldado esqueleto mais uma vez. No entanto, o soldado esqueleto recuou e observou atentamente seus movimentos mais uma vez. Parecia uma fera abrindo o apetite antes de caçar uma presa deliciosa. Albino Lizard olhou intensamente para o soldado esqueleto com intenção de matar, vomitando de raiva. E Kim Voldin mudou mais uma vez. Tudo estava igual a antes. Enquanto o lagarto albino estava distraído com o soldado esqueleto, Kim Voldin se aproximou das costas do lagarto albino e o feriu com seu cocri. Depois o esfaqueou com a lança e quebrou a haste da lança novamente. Depois disso, Kim Voldin desapareceu nos arbustos e observou o lagarto albino. O que isso fará agora? Esta foi a estratégia de ataque que Kim Voldin preparou para o lagarto albino. O lagarto albino e o campeão orc eram, em geral, tipos semelhantes de monstros. Ambos eram arrogantes, agressivos e tinham um forte senso de luta, mas não muito inteligentes. Mas havia uma diferença muito distinta entre o campeão orc e o lagarto albino. Está pensando em fugir? Ao contrário do campeão orc, o lagarto albino sabia fugir quando a situação não parecia boa. E além disso, esta masmorra estava cheia de grandes esconderijos, como o pântano para onde o lagarto albino poderia recuar. Foi uma das principais razões pelas quais esta masmorra se tornou um inferno que devorou incontáveis jogadores talentosos. Como não havia nada que pudesse ser feito se o lagarto albino escapasse para o pântano depois de ficar gravemente ferido. Colocar fogo em seu corpo como se estivesse caçando um troll também era inútil devido à presença dos pântanos, pois iria para o pântano e o extinguiria no momento em que seu corpo pegasse fogo. Claro, havia habilidades para criar um fogo inextinguível, mas não era algo que jogadores com menos de 30 níveis pudessem usar. De qualquer forma, quando a luta se tornou uma batalha inesperada de desgaste, os planos dos jogadores foram por água abaixo e acabaram resultando na morte dos referidos jogadores. Kim Voldin estava preparado para travar uma batalha de desgaste contra o lagarto albino. Não importaria muito, mesmo que fugisse. As 2 lanças que ele perfurou em seu corpo foram a base para uma batalha de desgaste. De agora em diante, as pontas das lanças em seu corpo irão corroer sua saúde até que ele derreta e se decomponha. Mesmo que fugisse, não havia motivo para Kim Voldin se apressar. A razão pela qual ele estava usando um soldado esqueleto normal em vez de um soldado esqueleto de osso negro também era para batalha de longo prazo.
Qin Voljin viu o lagarto albino expressando raiva do soldado esqueleto mais uma vez. Acho que ainda está pensando em lutar por enquanto. Com essa visão, Qin Vo olhou para as lanças que estavam colocadas ao seu redor. Havia corpos de homens lagarto que estavam prontos para serem sacrificados a qualquer momento para convocar soldados esqueletos. Finalmente, ele tirou a última barra de energia do braço. Eu vou te matar mesmo que eu tenha que lutar com você o dia todo. 78. Esse era o número de lanças nas costas outrora lisas e brancas do lagarto albino. Obviamente, o lagarto albino não estava em boas condições. A velocidade de sua língua era lenta o suficiente para ser ridicularizada até mesmo por uma tartaruga. Seus olhos vermelhos, que antes brilhavam de vitalidade, eram tão opacos quanto um Juliana podre e congelada. No entanto, o lagarto albino ficou de pé sobre as duas pernas e manteve a guarda enquanto olhava em volta. Ele espremeu sua última força restante para mostrar que não era fraco. Mas no ouvido do caçador que estava atrás de sua vida, o fato de que o lagarto albino estava apenas travando uma luta fútil foi repetidamente ouvido. Na verdade, o resultado da caçada foi gravado em pedra. Era impossível para o lagarto albino dizer onde o caçador estava, mesmo que ele aparecesse. Mesmo assim, Qin Voljin não se revelou. Ele se aproximou de um dos cadáveres de homens lagarto que havia preparado e convocou um soldado esqueleto sacrificando-o. Teu Geoliog. O soldado esqueleto imediatamente correu em direção ao lagarto albino. Caia. O lagarto albino fechou involuntariamente os olhos vermelhos depois de perceber que havia mais um pesadelo que teria que enfrentar. Estava preparado para encontrar o seu fim. Mesmo naquele momento, Qin Voljin não apareceu na frente do lagarto albino. Se alguém perguntasse qual deles tinha mais sangue frio, entre Qin Voljin e o lagarto albino, todos diriam que Qin Voljin tinha muito mais sangue frio depois de testemunhar tal cena. O tempo passou dessa maneira. Uma notificação que finalmente confirmou o fim do lagarto albino para Qin Voljin. Ao final da cruel etapa, o espectador enviou parabéns e presentes a Qin Voljin. Porém, não houve notificações que confirmassem o fim da masmorra. Foi porque Qin Voljin ainda não tinha conseguido o ovo do lagarto albino, que era a condição clara da masmorra. Agora é hora de mudar. Só então Qin Voljin apareceu pela primeira vez na frente do lagarto albino. É claro que não houve sentimento. Qin Voljin virou o lagarto albino como uma máquina. A primeira coisa que ele fez depois disso foi esfolar o lagarto albino. A situação era diferente de quando ele caçou o campeão orc. Não havia público aqui e ele tinha muito tempo. Isso significava que ele estava livre para saquear tudo que pudesse. O couro do lagarto albino é suficiente para fazer um conjunto de armadura de grau raro LV30. Este foi o processo normal em uma masmorra limpa. Era perfeitamente normal tirar o máximo possível de uma masmorra. Acontece que Qin Voljin não foi capaz de realizar uma prática tão comum nas masmorras anteriores devido a várias circunstâncias. Naturalmente, as habilidades de colheita de Qin Voljin eram excelentes. Para alguém que esfolou um dragão de quase 100 metros, um lagarto albino de 5 metros de comprimento não era nada. Seu único arrependimento foi que o couro mais útil do lagarto albino, localizado em suas costas, estava em péssimas condições devido aos ataques horríveis de Qin Voljin. Depois disso, Qin Voljin imediatamente abriu a barriga do lagarto albino. Então apareceu um único ovo. Só então ele recebeu uma notificação que confirmou o fim da masmorra. Finalmente está em minhas mãos. O ovo do lagarto albino que apareceu dessa maneira era quase do mesmo tamanho de um ovo de avestruz. A cor era única. A concha era branca, mas havia faixas roxas de energia envolvendo-a, fazendo-a parecer pueril e horrível. Enquanto olhava para ele, Qin Voljin relembrou memórias do passado. Agora posso ver o que a Guilda do Messias estava escondendo. Em 2025, a Guilda do Messias garantiu o ovo do lagarto albino após sacrifícios consideráveis. Mas as informações sobre o ovo foram mantidas em segredo. Não havia sequer informações confirmando se era ou não um item ou habilidade lendária. As pessoas apenas especularam que era um item ou habilidade lendária porque a Guilda do Messias avaliou seu valor como suficiente para esconder suas informações. Disco. Para revelar tal segredo, Qin Voljin quebrou a parte superior da casca do ovo com seu kukri. Pajig. Mas dentro da casca quebrada, uma nova casca apareceu. Pajig. Qin Voljin bateu repetidamente no ovo do lagarto albino com seu kukri repetidas vezes. A cada vez, uma camada da casca era removida, uma por uma. Como uma cebola, o número de camadas de casca que ele descascou era numeroso. E cada vez que uma camada da casca era quebrada, a energia violeta que a rodeava ficava mais forte. Logo em seguida, as cores brancas desapareceram da casca, deixando apenas a coloração violeta. Assim que Qin Voljin atingiu o projétil novamente pela última vez, o projétil se dividiu em dois e uma página de habilidade feita de obsidiana finalmente apareceu. Qin Voljin pegou a página de habilidades. O poder de Apophis. Caramba! Era uma divindade que apenas o Rei do Veneno Mortal possuía na memória de Qin Voljin. Rei Venenoso Mortal. Qin Voljin o conheceu no ano de 2026 em Pequim. Qin Voljin, que se dirigiu a Pequim com uma equipe para limpar a masmorra do 6º andar, enfrentou o Rei do Veneno Mortal em frente ao portão da masmorra. E na hora, Qin Voljin perdeu 7 de seus colegas. Depois de ver seus colegas morrerem sem poder deixar um testamento devido à ameaça representada pelo veneno do Rei do Veneno Mortal, Qin Voljin fugiu. Desde então, o Rei do Veneno Mortal e Qin Voljin continuaram a ter um relacionamento hostil. Mesmo agora, Qin Voljin foi capaz de nomear todos os seus colegas que perderam suas vidas para o Rei do Veneno Mortal. Ele poderia até desenhar seus rostos se lhe pedissem. Mas agora, a habilidade que ajudou tal monstro a existir estava nas mãos de Qin Voljin, algo que deveria ter pertencido à Guilda do Messias. O significado por trás de tal desenvolvimento era simples. A Guilda do Messias deu-o ao Rei do Veneno Mortal. Ou o Rei do Veneno Mortal o roubou da Guilda do Messias.
Essas eram as duas possibilidades. E a resposta era óbvia. A Guilda do Messias criou o Rei do Veneno Mortal? As chances de ele roubá-lo da Guilda do Messias quando nem mesmo Kim Voldin estava ciente da existência de tal página de habilidade eram semelhantes à probabilidade de Kim Voldin retornar ao passado. No final foi a prova de que o Rei do Veneno Mortal foi obra da Guilda do Messias. Há muitos motivos para fazer isso. Valeu a pena fazer isso. Deado e Poison King era um vilão. Ele pegou tudo o que precisava e destruiu tudo que achou irritante no processo. Além disso, o ano de 2026, quando ele estava ativo, foi uma época em que o caos irrompeu como um incêndio. Um ano em que inúmeras cidades foram deixadas em ruínas pelos monstros que saíram das masmorras e países ao redor do mundo começaram a perder a capacidade de funcionar. Ninguém queria antagonizar um monstro como o Rei do Veneno Mortal em uma época em que todos estavam ocupados tentando se salvar. Foi um período que precisava de jogadores justos que pudessem julgar o surto de jogadores maus. A existência do Rei do Veneno Mortal fez a Guilda do Messias brilhar ainda mais. Naturalmente, a Guilda do Messias desempenhou esse papel. A Guilda do Messias que lutou contra monstros para salvar o mundo, agora tinha um motivo para punir os jogadores pelo bem do mundo. Depois disso, a Guilda do Messias pediu itens lendários em troca de punir o Rei do Veneno Mortal e o mundo foi forçado a obedecer. Itens lendários foram coletados para lidar com o Rei do Veneno Mortal. Eles também recrutaram voluntários para destruir o Rei do Veneno Mortal. Para ser honesto, não houve necessidade de recrutar ninguém para ajudar. É porque havia o cão de caça mais forte da Guilda do Messias, alguém que perdeu seus companheiros e estava furioso. No final, depois de matar o Rei do Veneno Mortal, a Guilda do Messias se tornou o juiz do mundo. Kim Voldin matou o Rei do Veneno Mortal. Ele conseguiu vingar seus camaradas mortos. Mas agora ele percebeu que tudo fazia parte das ambições da Guilda do Messias. O nobre sacrifício daqueles que estavam dispostos a morrer para salvar o mundo foi na verdade uma morte de cachorro. Kim Voldin, no entanto, agora estava furioso com uma nova raiva por esse motivo. Lee Si-jong, serei eu quem vai matar você. Isso só o fez meditar com raiva mais uma vez. Capítulo 38. Havia duas razões principais pelas quais os jogadores compravam masmorras de corretores. A primeira razão foi que um jogador pode levar um tiro se tentar entrar em uma masmorra de propriedade de um corretor sem permissão. A segunda razão foi que era extremamente importante limpar as evidências depois que a masmorra fosse limpa. Claro, o que importava para a maioria dos corretores de masmorras era o primeiro motivo. Havia muitos corretores que colocavam minas terrestres para proteger suas masmorras. No entanto, havia poucos corretores que realmente se importavam com a limpeza posterior. Porém, Ossichan era diferente. Ele foi especialmente diligente na limpeza depois. Isso ficou evidente ao olhar para a cena de um campo abandonado diante de Kim Voldin. Ele saiu do portão depois de 6 dias. Limpar. O campo parecia normal. Não havia sinal de homem ou monstro à vista. Chegou ao ponto em que ninguém seria capaz de provar que havia um portão de masmorra aqui se Kim Voldin saísse com a sacola de compras no chão. Kim Voldin pegou a última prova que era sua sacola de compras. Dentro estavam os pertences pessoais de Kim Voldin, um rádio e 500 ml de água engarrafada. É realmente reutilizável. O rádio era o mesmo usado por Kim Voldin no hospital. Kim Voldin ligou o rádio imediatamente. Momentaneamente, ele ouviu uma voz. Era a voz de Ossichan. Kim Voldin respondeu a pergunta com uma voz calma. Não houve problemas. Isso era mentira, claro. Ele aprendeu a verdade que transformou o nobre sacrifício de seus camaradas na morte de um cachorro. Naturalmente, ele não se sentiria bem. No entanto, Kim Voldin optou por não divulgar tais informações e divulgá-las com intenções assassinas. Aconteceu alguma coisa especial enquanto eu estava fora? Ele continuou a conversa com uma voz calma. Todos eles eram notícias de primeira página. A cooperação da Great One Guild, que subiu para o 5º lugar no mundo depois de ser apoiada pelo governo dos Estados Unidos e pela Frontier Guild, foi um grande incidente. O dragão dourado que Dragon Hunter caçava também era um monstro sobre o qual Kim Voldin queria aprender mais. O Balmun que apunhalou seu coração e a decisão do governo chinês de apoiar exclusivamente a Guilda Kunlun também foram muito impactantes. Agora os movimentos que ocorriam debaixo d'água estão começando a vir à tona. Era um sinal de que os movimentos até então ocultos estavam agora vindo à tona. Contudo, o mundo político não foi a única área onde ocorreram eventos especiais. Além das histórias sobre as guildas, aconteceu alguma coisa especial com a economia? A economia também estava cheia de incidentes significativos. Na verdade, a economia foi a área que sofreu maiores mudanças devido ao advento das masmorras. O advento de masmorras e monstros foi como um inexplicável aumento de risco para todas as empresas do mundo. No processo, inúmeras empresas faliram ou foram vendidas. Por outro lado, houve casos em que as empresas utilizaram novos recursos de masmorras e monstros para aumentar rapidamente o seu poder e influência. Já está na hora em que o preço das ações da Pandora Technologies subirá como uma explosão. Pandora Technologies foi um excelente exemplo. Um monstro que usou uma grande quantidade de dinheiro virtual para consumir empresas. A Pandora Technology foi uma empresa que ganhou muito dinheiro investindo em moeda virtual durante o boom da moeda virtual. Após adquirir empresas que não conseguiram se adaptar ao mundo que se transformou em um jogo baseado em suas proezas tecnológicas e infraestrutura, a empresa passou a marcar itens com base nos recursos das masmorras, e se tornou uma das empresas líderes no ramo. Claro, se fosse apenas isso, Kim Voldin nunca teria se lembrado da existência da tecnologia Pandora. E então eles ficaram do lado de Johan Jorg. O fato de que em algum momento eles ficaram do lado do rei dos mortos-vivos. Acho que o nome do presidente era Gorbachev? Foi por isso que o nome e o presidente da empresa foram lembrados por Kim Voldin. Eu não me importo muito com essa parte. Ossichan respondeu à pergunta de Kim Voldin com uma reação transparente.
Como um corretor, ele começou a falar sobre a comissão. Antes disso, deixe-me fazer uma pergunta. Você pode confiar em mim? O contrato exige 25% adicionais da receita da masmorra. No entanto, a renda poderia ser ocultada enquanto Kim Vol-jin quisesse ocultá-la. Do ponto de vista do corretor, foi uma dor de cabeça. No entanto, a reação de Osi-chan foi surpreendentemente calma. Osi-chan adicionou algumas palavras desnecessárias no final, mas pelo menos ele não pareceu duvidar das palavras de Kim Vol-jin. É hora de um tiroteio. Na resposta de Osi-chan, Kim Vol-jin jogou o que havia preparado. Posso fazer outra pergunta? A voz de Osi-chan começou a ficar mais alta. Por que você me disse para tomar cuidado com a Guilda Caveira? No entanto, a voz de Osi-chan ficou em silêncio quando Kim Vol-jin fez sua pergunta. Não há razão para eu não acreditar em você. Houve uma pausa na resposta e Osi-chan falou lentamente. Na explicação que começou, Kim Vol-jin respondeu. Provavelmente é o Japão. Kim Vol-jin aceitou calmamente o desafio de Osi-chan. Ele conhece meu padrão de comportamento até certo ponto. Osi-chan sabia que Kim Vol-jin era um indivíduo único e indiretamente disse a Kim Vol-jin que tinha essa informação. Quão perigosos eles são? Com o comentário, Kim Vol-jin conteve a risada. Todo mundo é perigoso. Obrigado pelo seu conselho. Ao comentário de Osi-chan, Kim Vol-jin tirou uma garrafa de água de 500 ml da loja. Para a apresentação? Depois havia uma placa indicando que era apenas para a apresentação. Ele ouviu o som de Osi-chan limpando a garganta. Eu te ligo de volta se você tiver um. Shig. Logo o rádio desligou. Momentaneamente o rádio ligou novamente. Kim Vol-jin manteve a boca fechada enquanto sorria para uma instrução tão ridícula. Ele colocou o rádio de volta na sacola de compras e saiu apenas com suas coisas. Então ele pegou seu smartphone e ligou. Ele viu uma única mensagem. Um sorriso apareceu nos lábios de Kim Vol-jin quando ele verificou o texto. Eles estão correndo atrás de mim por conta própria. Logo depois, Kim Vol-jin ligou para o número de onde recebeu a mensagem. Demorou algum tempo para a pessoa atender. Kim Vol-jin aproveitou o intervalo e gritou. Catálogo. Ele abriu o catálogo que ganhou ao limpar a masmorra. Imediatamente um catálogo apareceu em suas mãos. Cru, um catálogo brilhou com luz prateada assim que ele o abriu. A mão de Kim Vol-jin parou em uma página. Olá, sou Kim Vol-jin. O que você queria comigo? Ele conversou com ele enquanto verificava a habilidade. Park Yong-wan estava do outro lado da chamada. Mansão de Park Yong-wan em Anandong. O interior luxuoso estava repleto de objetos caros que faziam a mansão parecer ainda mais ridiculamente luxuosa. Além de obras de arte avaliadas em bilhões, havia também um número incomum de grandes objetos. No entanto, Kim Vol-jin, que visitou lá, não tinha olhos que pudessem apreciar belas artes e objetos de valor inestimável. Em vez disso, ele leu lentamente o documento que recebeu. Logo após ler o documento até a última página, Kim Vol-jin colocou o documento sobre a mesa e falou. Para resumir, você quer que eu vá para esta masmorra de 2 andares com a Skull Guild e mate as pessoas que eles enviaram atrás de mim? Park Yong-wan acenou com a cabeça ao ouvir as palavras de Kim Vol-jin. Para encurtar ainda mais, estamos apenas pescando. O que ganhamos com isso? Você não deve tentar pegar um peixe grande desde o início. Jogue lentamente um bolo de arroz, reserve um tempo e espere que os grandes mordam. Além disso, você não está tentando fazer da Skull Guild um alvo de crítica social. Certo. É sobre dar um golpe neles, não é? Kim Vol-jin não respondeu. Em vez disso, ele olhou para o relatório com uma aparência muito severa. O que é isso? É porque não estou feliz por minha primeira masmorra de 2 andares ser tão perigosa. Kim Vol-jin falou enquanto olhava a primeira página do relatório mais uma vez. Enquanto olhava o relatório, a expressão de Kim Vol-jin tornou-se cada vez mais solene. Você nunca lutou contra um homem-lagarto antes? Sim, nunca desde que nasci. Porém, eu sei que eles são extremamente chatos de caçar. Masmorra. Sinto um grande medo em você. Embora ele tenha dito isso, o rosto de Park Yong-wan estava calmo. Kim Vol-jin estava certo. Mesmo que seu talento e habilidade fossem extraordinários, era necessária uma quantidade incomum de determinação para entrar em uma masmorra de 2 andares sem experiência prévia. Na verdade, inúmeros jogadores promissores não conseguiram ultrapassar o muro que eram as masmorras de 2 andares e pereceram. Me pedir para colocar um monstro que nunca cacei antes na frente enquanto tenho jogadores que querem me matar atrás é. Além disso, Kim Vol-jin não estava apenas entrando na masmorra para limpá-la. Park Yong-wan não o teria usado como isca para atrair a Guilda Caveira se ele insistisse em entrar na masmorra de 2 andares. Em outras palavras, Park Yong-wan esperava tal reação de Kim Vol-jin. Então, você está dizendo que se eu lhe der a confiança necessária para matar um homem-lagarto, você aceitaria minha proposta? Claro, ele preparou contramedidas contra a reação de Kim Vol-jin. Possivelmente? Kim Vol-jin pareceu surpreso. Park Yong-wan disse a Kim Vol-jin. Se você nomear os itens que precisa, eu os fornecerei a você. Quando você disse itens que eu preciso, qualquer item que esteja em meu armazenamento, você pode até levar um conjunto completo se precisar. Foi uma oferta alucinante. Armazenar? O depósito de Park Yong-wan, um dos melhores jogadores da Coreia, era como um tesouro. Francamente, neste momento, já ganhei dinheiro suficiente, então em vez de vender, guardo todos os meus itens. Darei a você tudo o que você quiser deles. Um conjunto de itens exclusivos de nível 20 será preparado. Até mesmo acessórios serão incluídos. Ele pode conseguir alguma coisa daí? Uma oferta a qual ele não poderia se opor. Agora não haveria nenhum problema ao limpar uma masmorra de apenas 2 andares, não é? A expressão de Kim Vol-jin mudou depois de ouvir a proposta. Ele também levantou uma questão com uma expressão determinada no rosto. Então qual é o plano? Park Yong-wan sorriu e disse. É semelhante à última vez. Vou contar a notícia de que você está entrando nesta masmorra. Em vez disso, a única diferença desta vez é que vamos colocá-lo com alguns guarda-costas. Qual será o número de guarda-costas?
5 pessoas. Como é uma masmorra de 10 homens, serão 4 a 6, incluindo eu. Qual será a nossa chance de vencer? Eles vão colocar os profissionais do seu lado também. Prós? Sim, os profissionais que caçam jogadores, nomeadamente os especialistas em PK. Com essa declaração, Park Yong-wan jogou um documento como um bumerangue para Kim Woo-jin. Continha os perfis dos guarda-costas de Kim Woo-jin. Estava cheio de pessoas que tinham uma quantidade respeitável de experiência e habilidades. No entanto, Kim Woo-jin não precisou ler o documento com atenção. Eu conheço-os. Todos os rostos nos perfis eram aqueles que Kim Woo-jin tinha visto pelo menos uma vez. Parece que a Guilda Caveira realmente quer me matar. Isto é, de ninguém menos que a memória de Park Yeon. Kim Woo-jin teve que lutar sozinho contra tudo na masmorra. Bom, não foi muito difícil. Ok, eu vou tentar. Tudo bem. Jag. Park Yong-wan bateu palmas levemente. Então Kim Woo-jin perguntou. Então, quanto vou receber? A pergunta interrompeu os aplausos de Park Yong-wan. Pagar? Recompensa por ser a isca e arriscar minha vida. Não me diga que você não vai me deixar servir de isca por nada? Park Yong-wan olhou para Kim Woo-jin por um momento com uma expressão vazia no rosto. Foi a primeira vez que Park Yong-wan recebeu um pedido de dinheiro de maneira tão aberta. Que amigo interessante. Realmente interessante. Então ele disse com um sorriso irônico. Ok, eu lhe darei 1 bilhão de won se você retornar vivo deste trabalho. Eu lhe darei em dinheiro na hora também. Kim Woo-jin fez uma reverência depois de se levantar da cadeira. Vou tentar o meu melhor para sobreviver. Park Yong-wan tinha um sorriso mais irônico no rosto do que antes. Então vamos passar para o armazenamento. Com aquele golpe, Park Yong-wan não sorriu mais. Capítulo 39. Estamos aqui. O armazenamento de itens de Park Yong-wan estava localizado em sua mansão. Um abrigo antibomba nuclear anteriormente construído por um chaebol foi reformado e transformado em armazém por Park Yong-wan. Inúmeros itens foram exibidos no armazém. É apenas um armazenamento. Não havia itens de classificação lendários. Ele não esperava isso em primeiro lugar. O fato de as instalações serem sólidas era a prova mais clara de que não havia itens lendários no armazém. Provavelmente só posso escolher algo que possa vestir. Kim Woo-jin limitou-se a escolher itens que pudesse usar. Park Yong-wan estava apenas dando itens a Kim Woo-jin para que ele pudesse sobreviver na masmorra. Ele definitivamente não pretendia dar-lhe itens grátis para levar como lanches. Acho que vou escolher os mais caros que puder encontrar. Claro, Kim Woo-jin planejou usar os itens como lanches, então escolheu os itens mais caros que poderia equipar. Arma, armadura, capacete, luvas e botas. Ele os escolheu cuidadosamente. Parece que você realmente gosta de coisas caras. Ao ver tal coisa, Park Yong-wan falou com uma voz ligeiramente espinhosa. Kim Woo-jin respondeu ao comentário. Eles são caros porque são bons. Eu acho que você tem razão. Park Yong-wan, que respondeu, estava franzindo a testa levemente. TSK. Do ponto de vista de Park Yong-wan, esse tipo de situação era extremamente desagradável. Quero dizer, não era o dinheiro dele que Kim Woo-jin estava gastando? No entanto, havia uma razão pela qual ele tolerou isso. Para explorar a fraqueza da Skull Guild, não havia isca tão eficaz quanto Kim Woo-jin. Para fazer a Guilda Caveira ceder, esse investimento é natural. Park Yong-wan, é claro, não pretendia travar uma guerra com a Skull Guild. Quem está por trás deles? Desde o início, Park Yong-wan nem tinha certeza de quem estava patrocinando a Skull Guild. Pelo contrário, essa também foi a razão pela qual Park Yong-wan estava investindo em Kim Woo-jin. Atualmente, Park Yong-wan tinha um relacionamento muito próximo com as pessoas poderosas da Coreia. No entanto, Park Yong-wan não conseguiu descobrir quem eram os patrocinadores da Skull Guild. Eles devem ser apoiados por potências estrangeiras. Isto significava que era provável que potências fora da Coreia tivessem invadido o país. Para negociar com eles, ele precisava estabelecer uma conexão. Bem, se eu continuar a esfaqueá-los, eles eventualmente virão me ver de cabeça baixa. Naturalmente, Park Yong-wan não pretendia negociar em pé de igualdade. Park Yong-wan usou Kim Woo-jin para provocar a Skull Guild, levando à rendição da Skull Guild e à sua cooperação. Em outras palavras, quanto mais difícil fosse a situação da Guilda Caveira, melhor seria para Park Yong-wan. Foi por isso que ele abriu seu armazenamento para Kim Woo-jin. Isso é, e foi também por isso que Kim Woo-jin teve uma chance que nunca mais receberia em sua vida. Os passos de Kim Woo-jin pararam na esquina onde os acessórios foram recolhidos. Seus olhos pousaram em um colar feio incrustado com uma pedra preta do tamanho do punho de um recém-nascido. Kim Woo-jin pegou o item em suas mãos. A janela de opções de item apareceu imediatamente. No entanto, Kim Woo-jin não colocou tais opções em seus olhos. É um item selado? O importante para Kim Woo-jin era que o colar de pedra pode conter algum tipo de poder selado. Foi como foi dito. Esta pedra negra robusta continha algum tipo de poder selado. Kim Woo-jin não tinha ideia de que tipo era. E é até um item selado de classificação única. O fato mais importante foi que o item era um item selado de grau único. Isso significava que seria possível obter um item que fosse mais valioso do que um item de classificação única. Como a classificação mais baixa que se poderia obter era a de uma classificação única, isso significa que também se poderia esperar algo mais alto do que isso. Naturalmente, Kim Woo-jin pegou o colar. Aquele tem uma opção ruim. Olhando para a escolha de Kim Woo-jin, Park Yong-wan deu um conselho. Kim Woo-jin respondeu ao conselho. É porque eu não tenho mana suficiente. Especialmente a habilidade Blind Sucking que você me deu usa muito mais mana do que eu esperava.
Foi uma resposta perfeita. Bem, é bom se você gostar. Pelo menos economizei algum dinheiro. Acima de tudo, do ponto de vista de Park Yong-wan, ele estava feliz por Kim Woo-jin ter escolhido o acessório mais barato. Como eu pensei, Park Yong-wan não sabe que está selado. Park Yong-wan não sabia que estava selado. Não havia como ele saber. Não só não havia sinais de que se tratava de um item selado, como também era necessário encontrar um método adequado para remover o selo. Bem, é impossível derreter um selo de classificação única, a menos que seja algo como os fluidos de um dragão dourado. Algo parecido com o suco gástrico de um dragão dourado. Foi depois de 2025 que Kim Woo-jin descobriu o conceito de itens lacrados. Você terminou de escolher? Claro, Kim Woo-jin não tinha muito do que reclamar. Sim, muito obrigada. Ele só teve que sorrir e expressar sua sincera gratidão. Após o aparecimento dos monstros, os negócios que faliram mais rapidamente não foram outros senão os campos de golfe. Com a possibilidade de monstros aparecerem a qualquer momento, não havia idiota que saísse para jogar golfe sem pressa. Quanto mais longe se estava da cidade, pior ficava a situação. O campo de golfe em Gwanju, província de Gyeonggi, enfrentou a mesma situação. Um campo de golfe cujo custo de adesão já ultrapassava os 100 milhões de won e estava cheio de carros estrangeiros luxuosos, quer fosse num fim de semana ou num dia de semana. Estava agora sem gestão e coberto de ervas daninhas. Os visitantes voltaram ao campo de golfe. O estacionamento estava mais uma vez lotado de carros estrangeiros caros. Se você prestasse atenção ao entorno, perceberia que esse local virou palco de jogadores. Então um carro apareceu entre o grupo de carros estrangeiros caros. Era um carro leve com para-choque amassado. O dono do carro era obviamente Kim Woo-jin. Kim Woo-jin apareceu, avançou e ignorou os carros estrangeiros caros que cercavam a área. Mas então Kim Woo-jin parou na frente de um carro de que se lembrava. Claro, não foi porque o carro que ele parou ao lado era mais caro ou raro do que os carros que ele viu antes. Lexus? 5 carros, estacionados em fila, eram da marca Lexus. Mesmo se todos os 5 fossem combinados, não poderia ser comparado ao Bugatti que Kim Woo-jin quase bateu com a porta do carro. Havia algum outro motivo para ele parar. Patriotas realmente incríveis apareceram. Ele só parou porque tinha uma ideia muito boa de quem eram os proprietários daqueles veículos. Seus passos aceleraram imediatamente. Assim que entrou na sede do clube, os convidados que já chegaram se reuniram em alguns lugares. Um novo membro. Então, uma pessoa levantou a voz e logo se aproximou de Kim Woo-jin. Ele era um homem de aparência amigável, com cerca de 40 anos. Prazer em conhecê-lo, sou Young-Yeon-yang. Vamos terminar bem a masmorra. Kim Woo-jin sorriu e apertou sua mão enquanto Young-Yeon-yang estendia sua mão. Sim, estou ansioso para trabalhar com você. Não era incomum. Era bastante comum os membros da guilda se cumprimentarem antes da masmorra. Esse foi o caso. Preparar-se para uma masmorra de 2 andares era muito diferente de preparar-se para uma masmorra de 1 andar. Aqueles com confiança infundada já foram filtrados neste momento. As pessoas que sobreviveram a tal processo de filtragem foram as únicas elegíveis para atacar uma masmorra de 2 andares. Aqueles que visavam uma masmorra de 2 andares precisavam ter algum bom senso. Apenas andar por aí com o orgulho não ajudaria a prolongar a vida de alguém. Claro, a atmosfera estava calma. Não houve casos de hostilidade ou agressão aberta. Em vez disso, os jogadores se reuniram para conversar e se familiarizarem. Já nos encontramos antes? Não, acho que está é a primeira vez que nos encontramos. Oh, me desculpe. Não. Ouço isso com frequência. Pela primeira vez, todos começaram a se familiarizar e a conhecer os rostos uns dos outros. Kim Woo-jin se conteve enquanto observava suas interações. Eles devem estar morrendo por dentro tentando agir como se não se conhecessem. Kim Woo-jin mal conseguiu conter o riso diante de uma performance tão ridícula. Não havia ninguém aqui que eles não conhecessem. Todos estavam em aliança uns com os outros, e o que procuravam era simples. Eliminando Kim Woo-jin. A Skull Guild tirou suas melhores cartas para lidar com ele. Claro, Kim Woo-jin sabia o motivo. Esse é o preço de tocar um aluno do Arqueiro Divino. Park Hee-yeon e sua morte, uma estudante do Arqueiro Divino, definitivamente abalaram não apenas a Guilda Caveira, mas também a Federação Yamato. Além disso, a Skull Guild deve ter deduzido que há um indivíduo forte por trás de Kim Woo-jin. Não foi apenas uma questão de matar Kim Woo-jin. A razão pela qual eles querem me levar para uma masmorra é para que possam me torturar e obter informações. Era mais importante para a Skull Guild descobrir os detalhes pela boca de Kim Woo-jin. Foi por isso que este palco foi montado. Esta foi a razão pela qual a Skull Guild estava disposta a mostrar suas cartas para caçar Kim Woo-jin. Quando isso acabar, será praticamente uma guerra contra a Guilda Caveira. Então acho que deveria tentar deixar isso o mais acalorado possível. Para que lado fica o banheiro? Naquele momento, Kim Woo-jin perguntou a Young-Yeon-yang onde ficava o banheiro. Dessa maneira. Obrigado. Assim que ouviu as instruções, Kim Woo-jin saiu da cadeira e foi para o banheiro. Embora a água já estivesse cortada, era melhor urinar ali do que na rua. Atrás dele estava Young-Yeon-yang. Ele o estava seguindo. Vamos juntos. Kim Woo-jin acenou com a cabeça e os dois foram juntos ao banheiro. No entanto, nenhum deles cuidou de seus negócios. Kim Woo-jin, certo? Sim, você é minha acompanhante, não é? Devíamos ser chamados de assassinos em vez de escoltas. Os olhos de Young-Yeon-yang eram indescritivelmente penetrantes. Falaremos em detalhes quando estivermos na masmorra, então vamos ser breves.
Seu papel é ser a isca. Este apito. Com essas palavras, Yoon Yang entregou a Kim Woo-jin um apito que parecia ser feito de ossos de alguma criatura. A menos que eles sejam estúpidos, é provável que o ataque ocorra no segundo andar. Então, no primeiro andar, vamos nos concentrar apenas em limpar a masmorra. Estamos no mesmo time, eles nos enfrentarão diretamente em uma luta total. Kim Woo-jin recebeu um apito. Ele bateu na glabela enquanto segurava firmemente o apito. Yoon Yang falou com uma expressão rígida no rosto. Você está preocupado? Posso desistir desta operação agora? Kim Woo-jin falou lamentavelmente. Surpreso, Yoon Yang perguntou. Você quer desistir? Yoon Yang perguntou em voz alta, movendo reflexivamente as mãos para bloquear a boca. Uau! Em vez de responder, Kim Woo-jin soltou um longo suspiro. Não foi difícil adivinhar o que isso significava. Seria estranho alguém ficar calmo quando solicitado a fazer o papel de isca em sua masmorra do primeiro andar com aqueles que queriam matá-lo. Estou ferrado se isso acontecer, hein? Pelo contrário, foi uma dor de cabeça para Yoon Yang. Ele tinha que levar Kim Woo-jin para o portão da masmorra, não importa o que acontecesse. Droga, eu já gastei todo o dinheiro que recebi da Skull Guild em um prédio. Caso contrário, ele teria que desembolsar o dinheiro que já gastou. Você disse que seu nome era Kim Woo-jin? Sim. Não é tão difícil quanto você pensa. É uma masmorra de 2 andares, mas é apenas uma masmorra de classificação D+. Honestamente, embora seja uma masmorra de 2 andares, é ridícula em comparação com a masmorra A que você concluiu. É por isso que Yoon Yang convenceu Kim Woo-jin. Mais importante ainda, e na próxima vez se você desistir agora, de qualquer maneira, teremos que dar o primeiro passo em algum momento. Mas, há algum outro problema? Não posso morrer assim. Pelo menos não até pagar minhas dívidas com aqueles que me ajudaram. Dívida. A palavra brilhou na mente de Yoon Yang. Vejo que você é um amigo muito responsável. Yoon Yang continuou. Então vamos fazer isso. Pagarei suas dívidas para você. O que? Kim Woo-jin pareceu surpreso. Yoon Yang falou enquanto sorria para ele. Em vez disso, você terá uma dívida comigo. Então, você irá para a masmorra por minha causa. É claro que não vou forçá-lo. Então, quanto é a dívida? Kim Woo-jin esticou cuidadosamente 3 dedos. 30 milhões de won? Não, são 300 milhões de won. 300 milhões? Era uma quantia maior do que ele esperava. Foi uma quantia extravagante. Reunir tanta quantia agora é. Uma pessoa normal não seria capaz de arrecadar tal quantia de dinheiro imediatamente, mas para um jogador cujo nível fosse superior a 20, não seria muito difícil fazê-lo, se necessário. Não é um valor inacessível comparado ao pagamento que recebemos por isso. Não, se tratarmos seus itens como bens roubados, não haverá perda. É por isso que Yoon Yang foi capaz de tomar uma decisão imediatamente. Bom, posso ajudar se for tanto. Isso, obrigado. Agora, seu problema desapareceu? Depois de ser questionado novamente, Kim Woo-jin respondeu parecendo impressionado. Sim. Com licença, parece que 300 milhões de won foram depositados na conta privada de Kim Woo-jin. Osi-chan franziu a testa depois de ouvir seu subordinado. 300 milhões de won? Droga, não deveríamos ter comprado aquela sopa de costela de boi para ele. Da próxima vez que ele pedir para você comprar uma refeição para ele, compre apenas udon para ele. Apenas o básico também. Nem mesmo um único yubu ou bolinhos de peixe. Diga-lhe também para beber água fria se estiver com sede. Mas o que? Mas o depósito veio da conta de outra pessoa. Osi-chan inclinou a cabeça. Alguém? É da conta de crédito de Yoon Yang. Yoon Yang? O especialista em PK? Tem certeza? Sim, é a conta que fizemos para ele. O que diabos Yoon Yang está fazendo ao colocar dinheiro de sua conta de crédito na conta privada de Kim Woo-jin? Osi-chan perguntou como se tivesse algo em mente. Yoon Yang recentemente lavou dinheiro através de nós, certo? Sim. De onde veio esse dinheiro? Eu era apenas da Skull Guild. Foi lavado várias vezes, então não tenho certeza sobre os detalhes. Então você está dizendo que a pessoa que recebeu o dinheiro da Skull Guild para matar Kim Woo-jin gastou esse dinheiro pelo bem de Kim Woo-jin, certo? Só então seu subordinado pareceu ter percebido alguma coisa. Kim Woo-jin está em uma armadilha. Não houve contexto específico, mas ficou claro que ele não era aliado de Kim Woo-jin. Kim Woo-jin está em perigo. Osi-chan franziu a testa após ouvir o aviso de seu subordinado. O que você está falando? Não é perigoso? Kim Woo-jin está preso agora, não é? Quantas pessoas como Yoon Yang serão necessárias para limpar a masmorra de rank do segundo andar que Kim Woo-jin concluiu em uma semana? Não sei. Por volta dos 30, suponho? O lado que está em perigo é o lado de Yoon Yang. Osi-chan fechou os olhos. Kim Woo-jin foi atacado 2 vezes pela Skull Guild e bloqueou ambas as tentativas. Ele descobriu a relação entre Kim Woo-jin e a Skull Guild até certo ponto. Em tal situação, se o terceiro ataque também for completamente bloqueado, então será como declarar guerra contra a Guilda Caveira. Ele sabia o que aconteceria se Kim Woo-jin conseguisse impedir os planos da Skull Guild mais uma vez. E agora, Osi-chan também podia ver que tipo de sinal Kim Woo-jin estava enviando para ele. O inimigo do meu inimigo pode ser um amigo. Osi-chan sorriu. Depois de verificar a localização de Kim Woo-jin, mande alguém lá. Envie uma garrafa de champanhe. Capítulo 40. Assim que entraram na masmorra, uma nova notificação soou simultaneamente nos ouvidos dos jogadores. Um leve silêncio permeou a área. A condição clara é revelada. Foi Yoon Yang quem quebrou o silêncio.
Vestindo uma armadura feita de couro preto e carregando um enorme escudo nas costas como uma mochila, ele falou para a multidão. Como as condições para este andar não são difíceis, vamos nos mover separadamente para o primeiro andar. Mas se você encontrar o Goblin, não lute contra ele sozinho e certifique-se de alertar a todos. Não houve resposta. Foi porque o plano já foi acordado antecipadamente. Yoon Yang continuou falando com os membros do seu grupo sem esperar por uma resposta. Tudo bem, vamos trabalhar. Uau, sim. Seguindo Yoon Yang, seus colegas se atiraram pela densa floresta com gritos ansiosos. Sem dizer uma palavra, o outro grupo partiu em direção oposta ao local onde o grupo de Yoon Yang decidiu explorar. O único que ficou de pé agora foi Kim Voljin. Ele estava sentado sozinho, imóvel. Ele estava se lembrando da conversa que teve com Yoon Yang no banheiro. A batalha no segundo andar. Yoon Yang contou-lhe seu plano no banheiro. Nos comportaremos normalmente no primeiro andar e nos livraremos dos membros da Skull Guild que estão escondendo suas identidades assim que chegarmos ao segundo andar. A razão de seu plano não foi explicada. No entanto, isso não era incomum. Um guarda-costas alguma vez explica por que está protegendo uma pessoa de determinada maneira. Além disso, não havia necessidade de explicar o porquê. Praticamente na hora. Kim Voljin sabia o motivo. Mesmo que seja uma masmorra de classificação D+, 2 andares ainda são 2 andares. A memória de Park Yeon permitiu-lhe descobrir quantas vezes ele já havia feito acordos com a Skull Guild. Ele sabia que Yoon Yang era um cliente importante da Skull Guild e sabia como avaliar seus níveis de competência. Ao mesmo tempo, ele também conseguiu descobrir o quão habilidosos eram os assassinos da Skull Guild. Eles definitivamente podem limpar esta masmorra como 9 pessoas sem mim. A menos que Park Yeon se lembrasse incorretamente de suas habilidades, não seria problema para os 9 limparem esta masmorra. Especialmente uma pessoa chamada Matsumoto, sua habilidade não é normal. Um dos assassinos enviados pela Skull Guild, chamado Matsumoto, era muito habilidoso. Um santo guardião da luz. Pois ele carregava a mesma auréola que fez de Lee Si-jong um herói. Pessoas habilidosas como eles não tiveram problemas em limpar uma masmorra de apenas 2 andares. Mas seria problemático para eles se ocorresse por aí. Porém, se Kim Voljin agisse como variável, a situação certamente mudaria. Por exemplo, se Kim Voljin fugiu no primeiro andar. Ou se houve problemas durante a caça a Kim Voljin, resultando em mais de 2 vítimas. Nesse caso, mesmo que o andar fosse limpo, eles teriam que enfrentar um perigo maior no andar seguinte. Acima de tudo, Kim Voljin teve a experiência de sobreviver a um assassinato enviado pela Skull Guild. Eles provavelmente não têm algo parecido com os olhos de Anubis, então provavelmente iriam querer me manter vivo, se possível. Do lado da Skull Guild, Kim Voljin não poderia ser subestimado, mesmo que quisessem desprezá-lo. E o mais importante, eles precisavam dele vivo para extrair informações dele. Depois de levar em conta essas restrições, ficou muito mais difícil para eles caçar Kim Voljin. Em tal situação, a melhor estratégia para eles é limpar o primeiro andar silenciosamente e depois passar para o segundo andar, evitando o máximo de problemas possível no primeiro andar. Ou seja, no primeiro andar, eles atuarão como caçadores que zelam pela sua caça. Eles não se importarão se suas presas comerem grama, beberem água ou qualquer outra coisa. Eles vão cuidar de mim no primeiro andar, não importa o que eu faça. Claro, eles não se importariam com Kim Voljin acumulando corpos de orcs que se tornariam o sangue, as armas e os soldados de Kim Voljin. Kim Voljin levantou-se da cadeira quando chegou a essa conclusão. Yoon Yang, que era um jogador de nível 29, era inegavelmente um forte especialista. Com um Jin Fighter como seu Halo, suas habilidades de luta, habilidades de julgamento e até mesmo suas habilidades de liderança eram excelentes. E ele também era um excelente planejador. Então, como ele está? Ele está constantemente caçando os orcs. Ele é muito habilidoso. Um cara meticuloso, bom em kit depois de envenená-los com seu envenenamento de sangue e montar armadilhas. Alguma coisa em comum? Na verdade, não. Ele está apenas caçando. A única coisa especial nele é como trata os cadáveres separadamente. Bem, é uma coisa sensata a se fazer, mas fique de olho nele por precaução. Obtenha uma imagem clara de seus padrões de comportamento e habilidades. É assim que podemos pegá-lo sem complicações. Foi por isso que Yoon Yang não estava escoltando Kim Voljin, mas sim o caçando. Você não está muito preocupado? Sim, honestamente, não é tão fácil quanto deitar e comer bolo de arroz? Os assassinos e os guardas estão do mesmo lado. Fracasso em nosso histórico. Como mencionado anteriormente, as habilidades de Yoon Yang eram reais. Ele era um verdadeiro especialista habilidoso que não seria afetado por um pequeno arranhão em seu histórico. Trabalho fácil e ganhamos 1 bilhão de won por pessoa. Parece que estamos ganhando dinheiro com muita facilidade. Do seu ponto de vista, não havia razão para ele recusar uma enorme quantia de dinheiro em troca do seu fracasso. Como seu subordinado disse anteriormente, este foi um jogo que praticamente acabou quando seu grupo traiu Kim Voljin. A Skull Guild é sempre generosa com seu dinheiro. Não entendo de onde vem todo o dinheiro deles. Além disso, não foi a primeira vez que ele fez um acordo com a Skull Guild. No entanto, ele nunca descobriu isso. Eles eram tão profissionais assim. Não houve problema em perder o foco só um pouquinho. Não perca sua concentração. No entanto, Yoon Yang apertou a corda em torno de sua concentração. A Skull Guild não é estúpida, eles não teriam gasto tanto dinheiro em um trabalho fácil.
Tenho certeza que aquele cara chamado Kim Woo-jin tem algo na manga. Foi por isso que Jung Eun-yang era um verdadeiro especialista. Então, antes de tudo, precisamos descobrir tudo o que pudermos sobre ele. Jung Eun-yang falou enquanto olhava para o subordinado que estava bem ao lado dele. Eu sempre enfatizo isso, mas não casse quando a presa está em alerta máximo. Vá para a matança quando ela estiver inconsciente e com a guarda baixa. Com essas instruções, Jung Eun-yang olhou lentamente em volta. Não é hora de mudar? Uma mulher vestindo uma armadura leve de couro e um gorro de penas de pássaro assentiu. Sim, é. Já é hora de trocar, mas ele ainda não está aqui. Todos ficaram temporariamente em silêncio devido ao fato de o observador que enviaram para monitorar Kim Woo-jin não ter voltado. Havia tensão no ar. Ficou evidente como todos aqui sabiam da importância da pontualidade durante a vigilância. Devo ir? A jogadora levantou a mão. Vendo isso, Jung Eun-yang disse. Não, vamos todos juntos. Cururu. Dentro da floresta densa, um orc se movia. Keua. Os movimentos do orc tornaram-se muito ásperos e alertas. Era evidente que o orc notou o cheiro de sangue, um sangue recém-derramado. Simultaneamente havia sinais de que o orc estava com mais fome do que nunca. KRRR. Um pedaço de comida que emitia constantemente cheiro de sangue apareceu diante de seus olhos. Um jogador tremia no chão, sangrando. Keua! Os orcs começaram a correr em direção à comida que estava literalmente preparada em uma mesa para eles comerem. Foi naquele momento. Um jogador apareceu do nada e bateu na cabeça do orc com um enorme martelo nas mãos. Puk! Junto com o som de algo quebrando, o orc caiu no chão. Foi um ataque suficiente para matar uma pessoa normal. Keuk! No entanto, o orc caído moveu seu corpo enquanto tentava se levantar em vez de morrer. KRRR. Infelizmente, o seu crânio foi quebrado e os danos atingiram o seu cérebro, prejudicando gravemente os seus sentidos, em particular o seu sentido de equilíbrio. Puak! Mais uma vez, o orc caiu enquanto tentava se levantar do chão. O jogador com o martelo atacou a cabeça do orc mais uma vez. Puk! O som de seu crânio quebrando soou repetidamente. Naquele momento, Jung Eun-yang, que segurava um martelo, gritou. Verifique a condição de Jin Wook. Um homem blindado imediatamente se aproximou do jogador caído. O homem tinha uma garrafa de madeira à sua esquerda e uma luz branca brilhava na sua mão direita, o que significava que ele havia ativado sua habilidade de cura. Isso significava que ele era um curandeiro e era por isso que usava uma armadura de ferro. Não era senso comum dar ao curandeiro fisicamente fraco equipamento defensivo mais forte quando a mobilidade não era importante? 2. Enquanto isso, Jung Eun-yang ligou para os dois subordinados restantes. 2 apareceram rapidamente. Puk! Jung Eun-yang gritou para os dois enquanto batia com o martelo na cabeça do orc mais uma vez. Olhe além do perímetro. Ao ouvir essa ordem, 2 subordinados foram observar a área empunhando armas. Jung Eun-yang também parou de prestar atenção ao orc e começou a vigiar a área. O que poderia ser? Neste momento, os olhos de Jung Eun-yang eram afiados o suficiente para lembrar uma fera. Foi compreensível. Ter seu grupo de busca atacado era o mesmo que ter seus olhos arrancados. Além disso, mirar nos olhos exigia competência. Era uma prova de que o inimigo tinha inteligência e habilidade. Quem? Então quem exatamente era o inimigo? Aqui Jung Eun-yang não tirou conclusões precipitadas sobre quem era o inimigo. Mas então Jung Eun-yang ouviu uma voz atrás dele. Ah! Foi um grito do curandeiro que correu para curar seu aliado caído. Quando Jung Eun-yang virou a cabeça em resposta ao som, ele pôde ver 2 orcs esqueléticos com terríveis espadas de osso nas mãos. Eles esfaquearam Lee Il-sung junto com Kim Jin-wook, cujo pescoço foi cortado. Armadilha. Foi uma situação em que seus inimigos usaram o colega para preparar uma armadilha para o curandeiro. Inimigos. Esqueletos. Então 2 subordinados que vigiavam a área anunciaram a chegada do inimigo. Jung Eun-yang se virou mais uma vez. Então ele viu um grupo de esqueletos já o cercando. Havia 7 esqueletos com ossos completamente pretos e cada um deles segurava uma espada feita de ossos cobertos de sangue carmesim nas mãos. Em tal cena, Jung Eun-yang gritou. Grow, agrupe-se. Ele tentou gritar essa ordem. Puvat. Se Kim Woo-jin, que estava escondido no chão, não tivesse se aproximado dele por trás e cortado seu pescoço com a adaga na mão, ele certamente poderia ter gritado isso. Welp! Jung Eun-yang soltou um som enquanto tentava respirar. Os ouvidos de Jung Eun-yang receberam uma notificação assustadora. No entanto, Jung Eun-yang não teve tempo de considerar essa notificação. Puk! Foi porque Kim Woo-jin enfiou brutalmente sua espada no pescoço de Jung Eun-yang. Tuk! Jung Eun-yang desmaiou assim mesmo. Ah! O curandeiro Lee Il-sung, que foi atacado pelos 2 soldados esqueletos, desmaiou devido ao acúmulo de feridas que não podiam mais ser tratadas. Um dos soldados esqueletos virou o corpo em direção a outra presa, como se não estivesse mais interessado em Lee Il-sung. Yun. As 2 pessoas restantes ficaram chocadas e olharam para a cena. O que vamos fazer? O que está acontecendo? Quando seus olhos se voltaram para Kim Woo-jin, seus corações se encheram de pavor. A primeira coisa que os jogadores que se juntaram à guilda do Messias aprenderam foi uma palavra de advertência. De agora em diante não confie em ninguém, exceto nos membros da nossa guilda, especialmente dentro de uma masmorra. Um conselho para não confiar em ninguém além de seus colegas jogadores do Messias Guild foi devido à posição do Messias Guild no mundo como inimigo da maioria dos jogadores. Mesmo na guilda do Messias, Kim Woo-jin só cuidava das tarefas mais difíceis. Ele encontrou muitas pessoas que se aproximaram dele com boas intenções, mas depois mudaram de rosto e mostraram hostilidade uma vez dentro da masmorra. Naturalmente, Kim Woo-jin era um especialista em lidar com essas pessoas.
Era importante apunhalá-los pelas costas antes de serem traídos. É por isso que ele tratou primeiro do grupo de Yoon e Yang, já que eles tiveram que ser gentis e afrouxar a vigilância para atacar Kim Woo-jin pelas costas. E agora acabou. Puck, o último sobrevivente do grupo de Yoon e Yang, foi morto pela espada de um soldado esqueleto. O fim deles foi claramente notificado pelos ouvidos de Kim Woo-jin. Assim que Kim Woo-jin ouviu a notificação, ele se aproximou dos mortos e encontrou seus olhos. Os olhos negros começaram a ler suas memórias. Ele começou a procurar o que eles pretendiam fazer com ele, que tipo de relacionamento eles tinham com a Guilda da Caveira e se tinham conexões com a Guilda do Messias. Ele descobriu como eles administravam o dinheiro que economizaram cometendo atos ilegais. Isso foi tudo. Kim Woo-jin não se emocionou durante esse processo. Mesmo naquele momento, quando Kim Woo-jin viu como eles falavam sobre traí-lo como se ele fosse um lanche que alguém pudesse tomar com uma bebida, ele não demonstrou nenhuma emoção particular. Foi a mesma coisa mesmo quando seus olhos se encontraram com o morto Yoon e Yang. Kim Woo-jin não prestou atenção aos planos que tinham para ele. Uma coisa em particular atraiu a atenção de Kim Woo-jin. Kim Jae-hong, o nome de um colega que ele reconheceu da Guilda do Messias, apareceu. Finalmente encontrei um rabo que pudesse pegar. Kim Woo-jin ergueu a cabeça. Agora Kim Woo-jin, cujos olhos voltaram ao normal, foi para algum lugar. Momentaneamente onde Kim Woo-jin parou de andar, um goblin estava pendurado em uma árvore como um cadáver. Kim Woo-jin jogou uma de suas facas no goblin. Puck, a faca voadora cortou a corda salva-vidas do goblin pendurado. Kim Woo-jin não tinha intenção de parar sua caçada aqui. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.